por favor. Bom, gente, boa noite a todos. Eu quero dizer que estou muito feliz aí com a participação de vocês, uma grande honra, né? Os professores que estão conosco aí, olha, fico muito feliz mesmo, viu? Quero agradecer também já a FACIP CPA, né, o professor Lucilo, que quando o professor Alex falou comigo, né, olha, vamos fazer aí, porque nós temos uma aula na quinta, vamos fazer então uma coisa diferente na quinta. O professor Lucilo disse, não, vai fazer para todo mundo, vamos abrir aí, e de fato, né, está acontecendo. Então, muito legal, eu agradeço ao professor Lucilo, eu agradeço a todos os colegas, professores que apoiaram, muito obrigado mesmo, vocês que estão participando conosco, para a gente isso é uma alegria, e o meu companheiro, o professor Alex, que além de ser um companheiro lá no serviço, é um amigo, né, compartilhamos aí momentos alegres e tristes juntos aí, e vamos lá, estamos juntos. Ok, professor Jonas, obrigado, companheiro. Estamos juntos nessa aí, né? Vamos lá. Pois bem, então, para seguirmos, então, a pontualidade, prestigiar os colegas que já estão presentes na sala, vamos iniciando, então, os demais vão entrando os demais colegas. Primeiramente, eu queria comunicar-lhes que nós faremos né, uma interlocução diferenciada. Inicialmente, eu farei uma exposição, depois eu passarei a palavra ao professor Jonas, que ele falar também as suas colocações, voltará a palavra para mim, e depois, mais uma vez, eu finalizo passando para ele. Após essas 4 intervenções, nós faremos uma pequena abertura do espaço para quem queira tecer considerações, questionamentos relacionados ao tema e ao cenário que estamos vivendo. E aí eu peço, com a gentileza, que quando chegarmos a esse momento, podem digitar pelo chat que temos aqui disponível, que nós visualizaremos, então, as perguntas, e aí passaremos a discutir com vocês também, ok? Pois bem, então, dando início ao nosso tema de hoje, né, então, falaremos, então, da Covid-19, né, então, e suas implicações. A ideia foi fazer um tema bem abrangente, né, não um tema muito limitado, também não se pontuar questões técnicas do assunto, ou de saúde também, porque não é o nosso enfoque, até porque nós estamos cansados já, né, de ouvir da mídia as notícias repetitivas, então, o objetivo justamente não foi esse. Então, na verdade, optamos por fazer abordagens de cunho jurídico, como a gente pode ver, sociológico, filosófico, né, que na verdade é o grande nicho de assunto do nosso tema de hoje, questões culturais, dentre outras abordagens. Então, uma abordagem, assim, bem disciplinar, né, interdisciplinar. Bom, para iniciarmos, então, a minha proposta inicial, colegas, é fazer uma abordagem inicialmente histórica. Vou convidá-los, então, a viajar um pouquinho no tempo comigo. Eu vou levá-los até a Idade Média e vou trazê-los até o século XXI. Depois eu vou entregá-los para o professor Jonas, que dará seguimento, tá? Pois bem, para iniciarmos, então, colegas, já que estamos falando de uma temática que envolve a questão de uma pandemia de saúde, que é o foco central da nossa discussão de hoje, a ideia foi justamente também reconstituir a história e buscar acontecimentos inerentes também à pandemia de saúde, que a humanidade já teve, então que já presenciou-se em outros séculos da humanidade, em outros contextos sociais, né, que isso acabou acontecendo, e vamos entender um pouquinho como é que isso se desenvolveu, esse início dessas trajetórias, buscando entender também o cenário histórico e social presente nestas épocas, para que possamos compreender melhor. Então, façamos esta viagem. Dando início a esta viagem, colegas, inicialmente, a minha proposta é que nós iniciemos sobre o ponto de partida, a partir do período da Idade Média, mais precisamente ali no período que se concerne a metade ali do século XIV. Então, eu diria que isso vai dar mais ou menos, aproximadamente, no meados ali do ano de 1350. Geograficamente falando, nos situaremos na Europa, porque, na verdade, o primeiro evento pandêmico em termos de saúde que vai se manifestar na humanidade, que também nós, certamente, vocês também já ouviram falar, é a peste negra, também conhecida como peste bubônica, né? Então, são duas terminologias sinônimas aí. Importante destacar que, neste período da Idade Média, a gente sabe, tenta imaginar como que era o contexto social das sociedades, especialmente europeias, que viviam nesta altura, e faz-se pensar que, pelo fato de pensarmos no contexto europeu, sabemos que, nesta época, as sociedades europeias eram as mais aprimoradas de toda a humanidade. Então, vejamos, nós, Brasil, nem existíamos ainda nem como colônia.
nós vamos ganhar a titulação de colônia ali por meados ali de finalzinho da década do século XV, né, 1490, até precisamente 1500, que se data, então, o tal descobrimento do Brasil. Então, veja que estamos falando de 1350, ou seja, 150 anos atrás, né? Então, a ideia é que nós entendamos o contexto social que estava se formando no medievo, na Idade Medieval. E, para entendermos, então, esta pandemia da chamada peste negra, né, que vai se instaurar nesse período, ela foi muito, digamos, devastadora, né? Foi o evento mais devastador registrado até então naquela altura da humanidade. Só para ter ideia, eu trago alguns dados que eu fiz uma pesquisa, para que pudéssemos expor esses dados. Inicialmente, para se ter uma ideia, dados precisam-se que a peste negra matou na Europa, neste período, cerca de 75 a 200 milhões de pessoas. Então, você imagina a dizimação social que foi. Estima-se também que foi cerca de 1/3 da população do continente europeu como um todo. Então, a gente consegue imaginar a tamanha discrepância, né, a tamanha influência do avanço dessa doença. Claro que aí são vários fatores que nós podemos também precisar conjuntamente, né? Um deles, sequer sabia sequer uma doença de tamanha dimensão. A população sequer também havia um preparamento no que tange a medidas preventivas. O sistema de saúde nem se existia, então a gente via que ainda eram muito técnicas rudimentares que eram implementadas para que as pessoas pudessem amenizar. Não se havia medicação, não se havia nem sequer sonho de vacina, isso a gente vai ver só lá no século XIX para o XX, quando nós chegar nesse período. Então, na verdade, era tudo bastante rudimentar. Voltando, então, a essa questão dos 75 a 200 milhões de habitantes, que vão ter essa devastação humana na Europa, outro ponto interessante a destacar também, que a origem desse vírus, curiosamente, foi comprovado historicamente por pesquisadores, cientistas históricos que se debruçam a estudar o período do medievo, ou seja, da era medieval, e foi constatado que a origem desse vírus foi na China. Então, você imagina, nesta época da Idade Média, a China ela já estava em constante evolução econômica. Por mais que estamos falando da Idade Média, então ainda era um império, né? Era um império chinês, ainda não era nem nação no conceito que temos hoje. A China, a propagação, a transmissão desse vírus se deu no seguinte sentido: como a China fazia desde essa época, já tinha uma tradição de fornecimento de produtos e insumos para a Europa, através das chamadas caravanas de comércio, que vinham pelo além-mar. Então, ou seja, essas caravanas elas vinham pelo mar Mediterrâneo. Então, o mar Mediterrâneo fazia a conexão entre a Ásia e a Europa, chamada, então, Eurásia, né? Então, o que temos? Então, nesse momento, através das primeiras cidades costeiras europeias que faziam o recebimento dessas mercadorias, aí podemos citar exemplo das cidades italianas, que tem uma tradição muito forte no comércio do século do período inerente à Idade Média. Citaremos os venezianos de Veneza, dos grandes canais de Veneza, que ali escoavam muitas mercadorias nessa época. Também podemos dar espaço também para Gênova, né, que os genoveses eram muito especialistas, tinham um desenvolvimento muito avançado no comércio medieval. Podemos dizer que uma das grandes portas de entrada do comércio medieval, através do canal do mar Mediterrâneo, se dava, óbvio, também por questões geográficas, através da Itália. Então, no momento que essas mercadorias adentravam pelo território italiano e depois seguiam via território terrestre até os demais países europeus, que se dava, então, essa distribuição desses produtos e insumos, esse foi um contato que começou a propagar a transmissão desse vírus na Idade Média. Então, a gente vê a causa motivadora, ela é muito similar, se pensarmos, no que está acontecendo conosco hoje. Então, um dos grandes motivos que gerou isso muito rápido, a gente já vai entender quando chegar lá também, é justamente a questão da trafegabilidade humana. Então, a gente vê, por mais que estamos falando de Idade Média, e também estamos precisando que naquela época a circulação não era numa grande dimensão se comparada à velocidade da trafegabilidade que temos hoje, né? Então, é importante destacar, colegas, como vem da China. Então, a gente vê que entrou pelo território italiano, e o engraçado era o sistema de transmissão que se dava. Inicialmente, a peste negra ela se dava até a transmissão de animais, insetos, ou seja, ratos e pulgas. Então, as pulgas, principalmente pela picada que ela dava nas pessoas. Então, no momento em que ela fazia essa picada na pele das pessoas, ela transmitia uma bactéria. E essa bactéria ela tinha um poder de migrar pela corrente sanguínea e parar lá no sistema digestivo das pessoas. Então, o efeito da peste negra se consolidava, digamos assim, através de um ataque no sistema
digestivo das pessoas. E depois ela trazia outros efeitos colaterais, por exemplo, a própria questão da via aérea. A via aérea, ela é após uma segunda mutação desse vírus da peste negra. Então, inicialmente, a gente vê por pulgas e ratos, posteriormente, ele sofre uma mutação, esse vírus, semelhantemente ao que vem ocorrendo hoje, né? Que ele ganha um avanço muito mais agressivo, que ele começa a ser transmitido também pelas vias aéreas. E aí, o que acontece, gente? Quando começa a ser transmitido pela via aérea, você imagina a questão muito rudimentar, que era a sociedade medieval, jamais se sabia que você tinha que bloquear as vias aéreas, talvez, que era o foco de transmissão, né? E isso fazia com que as pessoas promovessem, através de espirros, a propagação de gotículas, né? Gotículas de saliva, né? Semelhantemente ao que vemos acontecer hoje, por exemplo, né? E outro ponto a destacar, pessoal, que, sem sombra de dúvidas, a Idade Média é um período mais precário no que tange a questões sanitárias, né? A questão da higiene era precária, não existia nem sequer infraestrutura viável para isso, ou seja, não tinha canalização de esgoto, não havia questões sanitárias, né, que pudessem justamente auxiliar no combate destas situações. Por isso, então, que a questão da higiene se sobressai aí nesse momento. Tá? Sintomas, pessoal. A peste negra, nesta época, ela apresentava sintomas através de manchas escurecidas na pele. Então, essas manchas escurecidas na pele, elas também eram acumuladas com inchaços no corpo, especialmente em regiões mais de escavação corporal, garganta, axila, questões mais de questões locais, né, nesse sentido. O que acontece? O efeito disso tudo dava de 2 a 5 dias, já ocasionava a morte das pessoas. Quer dizer que as pessoas infectadas, que tinham uma resistência em termos de imunidade um pouco maior, duravam até uma semana, no mais tardar possível. Então, a gente vê por isso que justifica que ela matou cerca de 75 a 200 milhões de pessoas em todo o continente europeu. Portanto, que se estima, né, que foi cerca de 1/3 da população europeia nesta época, tá? Então, isso é para nós podermos entender um pouquinho do panorama de uma das maiores pandemias mundiais, né? Claro que ainda, graças a Deus, o Covid-19 não chegou a esse patamar e, sem dúvida, esperamos que não chegue, de fato, né? Que 200 milhões é um preço muito caro a se pagar, né? Sabemos que hoje nós temos meios, né, tecnológicos, meios de prevenção que estão sendo trabalhados e implementados, o uso da máscara, questões de isolamento, são questões que, de fato, possibilitam uma redução um pouco da transmissibilidade do vírus, né? Pois bem, fechando esse parênteses, caros colegas, a ideia era mais ou menos trazer um pequeno panorama de como que se sucedeu a questão da peste negra no período da Idade Média, né, e algumas curiosidades, tá? Outro ponto que eu gostaria de destacar, seguindo a nossa viagem histórica, então, a nossa proposta histórica, é sair do século, então, XIV, que estamos, e já dar um pulo para o século XVIII. Quando falo do século XVIII, eu queria pontuar mais ou menos em termos da mudança estrutural da humanidade que vai se dar a partir daí. Século XVIII, precisamente a sua metade, meados ali de 1750. O que eu quero dizer? Vocês vão lembrar, certamente todos já ouviram falar, que o século XVIII também, ele é conhecido como o século das luzes, né? O século das luzes, pelo fato que ele traz a iluminação na mentalidade das pessoas. Ou seja, o modo de vida em que as pessoas estavam acostumadas, habituadas a viver antes do século XVIII, era um modo predominantemente influenciado pelos ditames, por exemplo, da maior instituição religiosa da época, que era a Igreja Católica. Ou seja, a Igreja Católica, ela ditava as diretrizes sociais para a humanidade até a chegada do século XIX. Ou seja, tudo que acontecia no modo de vida humana era atribuído aos deuses. Então, a mentalidade social pensava-se, isso aconteceu porque foi vontade divina. Significava dizer, então, que a vontade divina pressupõe isso. No entanto, já no finalzinho do século XVI, anterior ainda, e entrando no XVII, antes de chegarmos no XVIII, que é o nosso ponto, vários estudiosos da época trouxeram pesquisas, escreveram obras, manuscritos, tentando combater essa ideia de que não devia ser visto através do viés religioso, né? O viés religioso, sim, ele tem que manter, todos nós temos a nossa fé, mas, na verdade, a ideia não era que a fé preponderasse nos modos de vida das pessoas. Ou seja, então a perspectiva era justamente isso. E esses escritos, eles vão eclodir, ou seja, vão trazer os seus efeitos precisamente no século XVIII. Quando eu marco 1750 como uma data referência aproximada, é justamente o momento que vão surgir grupos chamados de iluministas. Então, esses iluministas,
por isso que vem o nome de século das luzes, e também o nome do chamado iluminismo, né? O iluminismo, ele nasce através de teorias de pensadores da época, que defendiam que a humanidade não deveria mais ser guiada ou norteada por preceitos de cunho religioso. Na verdade, o que se presumia, na concepção destas teorias, era que a humanidade ela passasse a ser guiada pelos preceitos da razão, ou seja, da razoabilidade. O que quer dizer aqui? Que a razoabilidade, na concepção destes pensadores, era que isso fosse um guia que guiasse a humanidade a partir de então, que deixássemos as questões de cunho religioso no plano secundário, ou seja, na fé e na individualidade de cada sujeito, e todos presumissem-se a partir de critérios da razoabilidade. Esses critérios começam, sim, a avançar, principalmente ainda no auge do 18, se nós pegarmos pensadores contratualistas como Jean-Jacques Rousseau, o John Locke mesmo, que vem no século anterior, que já teceu influências consideráveis aí também, dentre outros pensadores que traziam as suas diversas teorias, né? O Jean Bodin, inclusive também, um francês influente nessa época. Esses pensadores, na verdade, eles mudaram a concepção de pensar no século XVIII. Por que eu quis parar no século XVIII, colegas? Porque o XVIII, ele marca significativamente, então, a mudança da humanidade. Se nós hoje chegamos ao patamar que estamos vivendo hoje, e sabemos que somos guiados pela razão, se devemos muito ao século XVIII. Portanto, então, é o chamado século das luzes, tá? Além disso, a gente sabe que o século XVIII ele foi revolucionário para a humanidade. Tivemos grandes revoluções que mudaram o cenário político, cultural, social da humanidade, econômico. A exemplo, podemos pegar a própria Revolução Francesa, de 1789. A Revolução Francesa, ela muda toda a concepção de mundo quando ocorre a queda da Bastilha na França, em Paris, neste ano, quando a população se revolta com a fome e a miséria que vivia nas ruas e vai para cima do Palácio do Rei, a chamada Bastilha, invade, destrói a Guarda Real, entra e bota fogo em tudo. Ou seja, bota tudo para quebrar, literalmente. O que acontece? Isso vai causar uma ruptura com aqueles preceitos de cunho absolutista, aqueles reis monárquicos, né, que só têm o poder unicamente absolutos e concentrados em si. Então, a ideia é que há muitas rupturas. Se pegarmos também ainda o 18, como exemplo, temos a Revolução Americana, que é de 1776. A Revolução Americana, ela simboliza, então, a independência dos Estados Unidos. Lembrando que antes de 1776, os Estados Unidos ainda eram colônia inglesa, ou seja, colônia da Inglaterra. Então, eles só conquistam a sua independência através da chamada Revolução, então, Americana, de 1776. Partindo, então, desses pressupostos, colegas, desta reflexão acerca do período secular do século XVIII, a gente pode entender a importância desse século, tanto nos vários segmentos que mencionamos, político, econômico, social, dentre outros, que traçou novas diretrizes para a humanidade a partir de então. Aí, pegando este gancho, a gente vê que o 18, então, marca a razão. Saindo do 18 e avançando já para o século XIX, eu diria que mais precisamente, nas primeiras décadas, 1810, 1815, aproximadamente, nós vamos ter uma mudança significativa. No século XIX, pessoal, ele inaugura, além de inaugurar a ciência, que é o principal foco, ele vai unir, eu costumo dizer que o século XIX, ele é a fórmula, né, da razão mais ciência. Ou seja, a razão que veio do século XVIII, ela se junta com os preceitos do século XIX, que emanam a questão científica, a questão da ciência. A gente vai entender que a ciência, que nós falamos muito dela hoje, defendemos muito a veracidade dos fatos, a investigação dos fatos através dos impasses da ciência, se efetivos, se configuram essencialmente no século XIX. Então, o que nós temos? Juntando os preceitos do século XVIII, da razão, cumulados com os preceitos, então, da ciência, nós vamos ter a grande fórmula, que inclusive vai fundar uma ciência que nós estudamos muito também no nosso curso de Direito, que alguns já estudaram, que é a sociologia. Né? Estudamos, no caso, a sociologia jurídica, mas não deixa de desprender da base da sociologia geral. Dizer, então, que a sociologia, colegas, ela surge, então, como ciência investigativa das sociedades no século XIX. Então, o século XIX ele vai marcar os preceitos da razão, cumulados com os preceitos da ciência. Então, a sociologia ela vai se servir desse banquete, vamos usar esse termo, e vários pensadores vão começar, a partir dali, criar a sociologia como uma ciência. Ela vai ganhar respeitabilidade ao longo do século XIX. Importante dizer também que a sociologia ela é uma ciência francesa. Ela nasce, na verdade, por consequências da Revolução Francesa, que nós falamos,
de 1789, portanto, do século anterior, através da necessidade de se entender e se estudar a sociedade francesa, diante do caos que havia sido instaurado a partir da queda da Bastilha. É importante destacar, então, que quando a Revolução Francesa acontece, século XIX, a sociologia tenta estudar e explicar um novo modelo social para a França. E aí, vários pesquisadores da época franceses, estudiosos franceses, eles vão tentar criar várias teorias, defender suas teses de que o modo social mais adequado para se empreender na França caótica daquele momento, cada um tinha a sua percepção e a sua ideia. Então, o primeiro deles, colegas, que vai fundar a sociologia, inclusive para a grande maioria da doutrina dos majoritária, entende que o pai da sociologia é Auguste Comte. Auguste Comte, né? Alguns falam Augusto Comte, mas se falarmos o francês é Auguste Comte, né? O Auguste Comte, na verdade, ele vai criar um primeiro modelo de teoria no que tange a sociologia. Ele vai falar que a sociologia como ciência, o nome vai vir de sócio, né, sociedade, logia, estudo, portanto, estudo das sociedades, ela vai se consumar através de um sistema teórico chamado positivismo. Ele vai criar o positivismo sendo como um modo de vida, ou seja, um modo de estudo e de vida que a sociedade deveria aderir como uma forma padronizada. Na concepção de Augusto Comte, a sociedade só atingiria um status adequado, coerente no setor político que estava caótico, dado a queda da Bastilha, através justamente, então, de uma uniformização. Então, a teoria do Comte, através do positivismo, tentava perpassar esses preceitos. Um pouco mais tarde, algumas décadas depois, nós vamos ter um outro pensador que vai se destacar aí no campo sociológico do século XIX, que neste caso, sem sombra de dúvidas, é o Émile Durkheim. O Durkheim, por sua vez, ele segue a mesma linha, semelhantemente do Augusto Comte, defendendo a sociologia como uma ciência de estudos da sociedade e questões comportamentais coletivas da sociedade. No entanto, ele vai criar a sua teoria. A gente viu que o Comte tinha o positivismo. O Durkheim, ele vai ter a teoria do fato social. O Durkheim, na concepção dele, o que legitimava o modo comportamental das pessoas dentro de uma sociedade eram os fatos sociais que estavam acontecendo em volta delas. Então, ele quer dizer o quê? Que as pessoas eram condicionadas, influenciadas pelos fatos sociais que estavam em volta. Então, ele vai concluir o seu estudo dizendo, né, claro que eu estou abordando resumidamente a sua teoria, que é a teoria, então, da ação do fato social. Ele vai dizer que, então, esse era o denominador comum que definia a questão comportamental das sociedades. Pouco tempo depois, nós avançando, nós já vamos ter um outro pensador sociológico muito influente, certamente todos já ouviram falar, que é o Max Weber. O Weber, por sua vez, ele vai compactuar também com as teses dos anteriores, mas ele vai criar a sua própria teoria. Ele vai dizer que a humanidade, na verdade, ela devia ser estudada através da chamada teoria da ação social. O que era essa teoria da ação social? Teoria da ação social significa dizer que as sociedades, o modo de viver em sociedade, era determinado a partir de preceitos de ação social. Na verdade, o que condicionava era a ação das pessoas coletivamente. Ou seja, isso fazia com que as pessoas ditassem também um novo modo de vida. Ou seja, se eu vejo que ele se comporta daquela forma, eu acabo aderindo a algumas situações e a gente acaba meio que confraternizando o modus operandi social. Então, isso seria uma influência de cunho cultural. Então, são hábitos culturais que teciam reflexos nos demais, a ponto de adaptar condutas sociais. Então, aqui fechando esse gancho, colegas, foi para nós tentarmos amadurecer um pouquinho que a sociologia ela vem contribuir muito com isso, para que nós possamos entender a temática de hoje que vamos debater. Ainda no século XIX, eu gostaria de pontuar também que ele é conhecido também como o chamado século das invenções humanas, porque eu diria que as grandes invenções humanas emergiram no século XIX. Invenções, por exemplo, como os meios de comunicação, a questão da eletricidade, a própria lâmpada, ela é inventada pelo Thomas Edison, se não me falha a memória, em 1859. Ou seja, então, a gente vê que antes disso a gente não tinha nem iluminação. Então, no momento que a eletricidade emerge, surge, os modos de produção também se modificam. As indústrias que foram criadas no século XVIII, precisamente o primeiro modelo foi o inglês, também em 1750, inicialmente no máquinas a vapor. No século XIX, elas passam a ser movidas, né, pela força motriz da eletricidade. Então, isso, de fato, para a época, era um avanço muito significativo. Né? Além disso, também temos a implementação de ferrovias. Então, alguns países mais desenvolvidos da Europa, nesse período, começam a investir
duramente na questão da ferrovia, ou seja, acreditavam que a mobilidade ela poderia ser intensificada através da velocidade das ferrovias. Então, isso significava um avanço muito grande, as coisas chegariam muito antes em seus destinos, o progresso viria muito mais rápido, ou seja, todo esse aparato teórico que nós mencionamos, essa pequena relação agora, todos esses pensadores, eles tinham um único pensamento comum, que na verdade a concepção deles era que toda a sociedade adquirisse o progresso. Então, as suas teorias, na verdade, teciam considerações que acreditava-se que fosse o caminho certo para se alcançar o progresso. Saindo do século XIX, pesados, a gente já vai para a premissa histórica, então, para o século XX, que aí estamos mais próximos da nossa realidade, né? O século XX, ele vai ser um século, eu usaria, na verdade, o termo do Eric Hobsbawm, um historiador muito renomado, que faleceu, acredito que em meados ali de 2013, se não me falha a memória, um grande historiador que é o autor das chamadas eras, né? Ele escreveu vários livros, como Era das Revoluções, Era dos Impérios, Era dos Extremos, no caso que eu queria me adentrar aqui, que a Era dos Extremos do Hobsbawm trata justamente do século XX. Por isso que ele trata o século XX como extremos, um período de extremidade social. Por quê? Porque a gente vai ver agora, vou listar alguns eventos, que o século XX nos trouxeram eventos marcantes para a mudança da humanidade. O primeiro deles, a gente já pode elencar, já na primeira década do século XX, se a gente for pegar ali 1914, nós temos o registro da Primeira Grande Guerra Mundial. A Primeira Grande Guerra Mundial, ela se estende de 1914 a 1918, ou seja, 4 anos de duração de conflitos, né? Importante destacar que neste período nós tivemos, o Brasil teve uma participação significativa também. Talvez a gente conheça mais a participação do Brasil no contexto da Primeira Grande Guerra Mundial, é que quando ele mandou vários soldados médicos, né, missões médicas para a Europa, para auxiliar no atendimento dos enfermos, né, dos feridos. Mas também muito pouco se sabe da participação brasileira no plano econômico. O Brasil, por exemplo, nesta época do auge da Primeira Guerra Mundial, especialmente a região amazônica, que na época já era uma grande produtora da borracha, da extração da borracha, eles importavam muita borracha para a Europa, que era justamente utilizada para várias fabricações de armamentos, de insumos de combate à guerra, né? Então, o Brasil teve uma participação efetiva nesse contexto, né? Outro ponto a destacar, assim que nós saímos, então, da Primeira Grande Guerra Mundial, aí nós entramos na segunda pandemia de saúde da humanidade. O que eu queria chegar? Mais conhecido como gripe espanhola, né? Gripe espanhola, gente, primeiro ponto, ela é marcada dos anos de 1918 e 1919. Ou seja, muitas das imagens antigas que nós vemos hoje na mídia, nas redes sociais, de pessoas da época, aquela imagem preto e branco, né? Pessoas com máscara, era justamente dessa gripe espanhola. Então, 1918, 1919. Nesse período, gente, primeiro ponto, eu gostaria de destacar a nomenclatura que se deu. A gente reconhece por gripe espanhola. No entanto, na verdade, não é porque a gripe emerge na Espanha. A gente tem que desmistificar alguns conceitos aí que são construídos erroneamente. A gripe espanhola, ela leva esse nome, na verdade, por causa do protagonismo da mídia espanhola na época, que divulgava para o mundo todo notícias do que se estava acontecendo da gripe dentro da Espanha. E isso levou a grande maioria da população mundial, que a notícia e a informação era limitada, a sua circulação, acreditar, então, que a gripe era espanhola. Então, por isso que até taxou-se com esse nome, gripe espanhola. Mas já antecipo a vocês. Curiosamente, assim como a peste negra, a gripe espanhola, na verdade, ela acontece, ela surge, né, a partir da perspectiva histórica, ela surge também na China. Então, veja-se que, curiosamente, a gripe espanhola, na verdade, ela vem da China através das rotas comerciais também. Ou seja, aquela circulação que já estava emergindo aí no século XX. A gente sabe que o século XX já propiciava uma mobilidade significativa, o avião já estava aí começando a iniciar nesse período, ainda não estava habilitado totalmente, porque a Primeira Guerra Mundial ainda não contou também, se a gente for ver, com um avião de combate. Foi conhecida como a Guerra das Trincheiras, né? Porque as pessoas ficavam naqueles morros atirando um contra o outro através de arames farpados, né? Então era a Guerra das Trincheiras. O uso do avião, por exemplo, a gente vai mencionar, vai acontecer somente no auge da Segunda Guerra Mundial, né? Pois bem, voltando à questão da gripe espanhola, então, que eu falava, em termos numéricos, eu busquei algumas informações para que nós pudéssemos discutir aqui, informações oficiais. Eu tenho aqui registros que ela gerou, na época, cerca de 50 milhões de mortos.
Então, a gente vê que aí já é um efetivo bem menor do que a peste negra da Idade Média. Isso explica muitas coisas, né? A questão da organização social, a questão das medidas sanitárias que já eram muito mais avançadas que o período da Idade Média, então nem podemos comparar. Seríamos anacrônicos, né, se fizéssemos essa comparação. É um grande erro incorrermos nessa linha de pensamento. Mas eu queria dizer, então, que o enigma desse vírus, gente, foi taxado de nome de influenza. Então, aí que surge o tal do influenza, né? Vírus da gripe, né? A mutação desse vírus que se dá, então, gerou a chamada gripe espanhola. A propagação dela também se dá principalmente pelo efeito da Primeira Guerra Mundial. Dizem que a teoria é que, pelo fato de que as tropas no continente europeu, a gente sabe que foi o palco da Primeira Guerra Mundial, elas se deslocavam de territórios para territórios e, com isso, gerou a contaminação em massa. Então, essa contaminação foi gerando por causas também motivadoras, então, da Primeira Guerra Mundial. No Brasil, apenas para precisar algumas situações, na verdade, a gente teve cerca de 35 mil mortes, é o que eu precisei em termos de dados. Então, tivemos também já para a época um avanço significativo de mortalidade em face deste vírus. Questões inerentes ao combate, pessoal. Como é que na época do século XX, início do século XX, a gente sabe com poucos recursos ainda no que tange a questões médicas, né? Como que se viu, então, essa questão aí do combate? Primeiro, foram promovidas medidas de isolamento social, semelhantemente ao que nós estamos tendo hoje, né? Da mesma modo, é importante pontuar que não existiam ainda antibióticos. Então, não havia antibióticos para você combater esse vírus. Então, aí era uma dificuldade muito grande. Os antibióticos vão começar a emergir ali por força dessa pandemia e vão começar a ser utilizados ali meados da metade do século XX. Então, ainda não tínhamos esse recurso disponível em termos de saúde. Outro ponto a destacar era o uso de máscaras. Por isso que eu digo nas imagens que muitos de vocês viram, daquela época as pessoas estavam com máscaras de proteção. Então, foi uma forma porque foi constatado, então, naquela época, que a transmissibilidade se dava efetivamente pelo ar, né, via aérea, portanto, né. E o mais curioso que eu queria destacar, gente, para fechar essa parte da gripe espanhola, era que o foco do público-alvo que era atingido e a maior taxa de mortalidade que incidiu eram por pessoas jovens da faixa etária de entre 20 e 30 anos. Veja que curioso, né? Claro que isso também se deve, se nós pensarmos quem eram os combatentes da Grande Guerra. Eram jovens de 20 a 30 anos, o maior número de pessoas. Os idosos não estavam na linha de frente. Então, também, talvez, isso justifique. Mas quero dizer que, de fato, em termos numéricos, nós temos, então, uma incidência maior desta faixa etária como o maior número de vítimas, então, da chamada gripe espanhola. Tá? Outro ponto a destacar, já seguindo, então, nossa viagem no tempo, antes de chegar onde queremos falar, era também a questão, então, eu já destaco o período de 1929, a questão da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Aí nós temos uma crise econômica mundial deflagrada nesse período, já denota-se, então, uma importante participação dos Estados Unidos no plano econômico mundial, a influência que ele estava justamente tecendo em termos comerciais com as demais nações, e isso, quando ele entrou em crise, fez com que, claro, tecessem reflexos ao mundo todo. No nosso caso, o Brasil, nós fomos afetados também, porque se pensarmos a história econômica brasileira, neste período da década de 1920, 1930, aproximadamente, nós éramos essencialmente cafeicultores. Né? A nossa economia era concentrada nos cafés. Né? Até falava-se muito a gente vai lembrar das aulas de história lá do ensino médio, né? Falava-se muito da República do Café com Leite, né? Da chamada a Revolução Constitucionalista de 1932, que tinha na essência cafeicultores que representavam o estado de São Paulo. Do outro lado, nós tínhamos os representantes dos produtores de leite e derivados, que eram do estado de Minas Gerais. Então, a gente vê esse cenário. Mas no Brasil, precisamente, quando temos o avanço dos efeitos da crise de 29, precisamente em 1930, nós teríamos o governo Getúlio Vargas, que estava ingressando ao poder e vai implementar uma alternativa econômica, que é a industrialização. Então, o primeiro passo de indústria no Brasil, vê-se como se formos comparar com a Europa, que iniciou, o primeiro modelo industrial foi o inglês em 1750, no Brasil nós iniciamos em 1930, primeiro modelo industrial. Essa é a dimensão temporal que temos aí. Né? O que quer dizer, então? Que nesse momento, então, a economia brasileira pauta-se pelo princípio da industrialização. Pois bem, isso é apenas para situar o contexto dos reflexos da quebra da Bolsa de Nova York. Seguindo a reconstrução histórica, pessoal, eu queria já chegar na Segunda Grande Guerra Mundial, que ela vai acontecer de 1939 a 1945, né? Esse período a gente sabe que marca duramente os combates, a complexidade do combate é muito maior se comparado com a Primeira Grande Guerra Mundial.
tivemos efetivos aí de bombas nucleares, questão de aviões, né, com ataques de via aérea, coisa que não tínhamos na Primeira Grande Guerra Mundial, investimento em tanques e em demais armamentos mais especializados. Então, temos uma guerra de uma dimensão muito maior, né? Temos justamente esses efeitos aí catastróficos, né? Migrando desta época, eu já queria falar do Brasil também neste período, né? Depois eu retomo, que já em 64 nós passamos um drama político no que tange à questão da ditadura militar, né? Então, nós temos essa conjuntura histórica do Brasil, vivemos essas peculiaridades, e vamos avançar somente, falando nisso, né, no período da redemocratização, que é o período ali que consideramos aproximadamente 1985, quando ali se começam a promover medidas de redemocratização do Brasil. Por que falamos o termo redemocratização e não democratização? Porque se voltarmos o período lá de Getúlio Vargas, precisamente em uma das etapas do seu governo, que foi a década de 50, quase antes dele se suicidar ali, nós temos as primeiras manifestações brasileiras em termos de democracia. Que o Vargas, ele assume, a gente sabe, ele foi um dos presidentes que mais perdurou no poder, ficou cerca de 15 anos. Em 1930, ele entra por um golpe de Estado, né? Ele vai ficar nisso até 1945, só que em 1937 ele já implementa o Estado Novo, né, um Estado mais autoritário. O que eu quero dizer? Que o governo Vargas teve várias conjunturas políticas distintas. Tá? E trazendo essa ideia para a gente, por isso que falamos em redemocratização em 85. Vamos ter a Constituinte em 87, aprovaremos a nossa Constituição Federal atual de 1988, vigente até o nosso dia de hoje. E eu queria, então, gente, antes de entrar na década de 90, voltando lá para o finzinho da Segunda Guerra Mundial, que vocês certamente ouviram falar também, que é o contexto da Guerra Fria. Quer dizer o quê? Que a Segunda Guerra Mundial acaba em 45, em 47, 2 anos depois, nós temos a instauração do cenário da Guerra Fria. A Guerra Fria vai durar de 1947 até 1989, período que simboliza a queda do Muro de Berlim, tá? Um evento histórico marcante na humanidade. Por quê, gente? Na Segunda Grande Guerra Mundial, 2 nações saem privilegiadas em termos econômicos e de potência bélica. Falamos aí da antiga União Soviética e dos Estados Unidos. Então, o que acontece? Esses 2 países saem fortalecidos, que curiosamente eles eram aliados na Segunda Guerra Mundial, e quando saem de lá, eles se tornam rivais. Então, rivais, e por isso que vai se chamar Guerra Fria, porque foi uma guerra que nunca aconteceu, em termos de conflitos físicos, né? Ela era uma guerra de ameaças, né? Interrupções, enfim. Esse cenário ele vai perdurar, então, até 1989. Sabemos ali que nesse período nós temos ali a queda do Muro de Berlim, foi um evento histórico ali que dividia Berlim, né, em ocidental e oriental. Daí surgiu-se aquela ideia do capitalismo versus comunismo, socialismo, né? Então, é nesse período conspiratório que isso tudo acontece. Importante destacar, então, que a antiga União Soviética, depois que acaba isso, ela se dissolve em 1992. Aí países mais preponderantes do grupo, que era a Rússia, né, viram um país autônomo, então, e aí começa todas essas mudanças geopolíticas, né, do contexto da humanidade. Avançando, já não vou me ater muito para não tomar o tempo do professor Jonas, né, entramos na década de 1990. 1990, pessoal, nós temos um selo, né, que eu trago nomenclatura, que é a chamada Era da Globalização. Aqui nós vamos ter uma mudança significativa. Por quê? Vimos que em 89 termina a Guerra Fria. A Guerra Fria reprimiu os países, ou seja, todo o desenvolvimento econômico que era desenvolvido era destinado interinamente para o seu devido país, ou seja, não havia trocas externas, era ideia muito individual. Com o fim da Guerra Fria, o mundo se abre. Então aí nós temos justamente a globalização. Todo mundo começa a se comunicar com todo mundo, os países, relações comerciais se intensificando. A exemplo disso, a década de 90, nós temos a criação dos chamados blocos econômicos, né? Muitos deles vigentes até hoje. Por exemplo, nós pegamos a própria União Europeia, né? O grupo de países europeus, União Europeia, um grupo econômico sólido, muito forte, que hoje, através da moeda do euro, tem uma significância muito grande no plano econômico mundial. Também temos, por exemplo, o NAFTA, né, que simboliza os países da América do Norte. Pegamos lá Estados Unidos, México e Canadá, que são os integrantes. E no caso nosso, um exemplo também o Mercosul, né, da América Latina, América do Sul, que nós temos o Brasil e demais países vizinhos aqui da América do Sul que integram este bloco econômico. Portanto, ele emerge, então, do período da década de 90. Pontuo isso, colegas, porque foram zonas livres de comércio, né, que foram instituídas, então, a partir dessa nova abertura do mercado mundial. E aí que vai começar o desenvolvimento numa velocidade frenética, vamos dizer assim, né? Aí já chegamos, então, no 21, anos 2000. Estamos quase chegando no nosso período. Anos 2000, século 21, a gente vai ter muitos eventos também marcantes, né?
Dentre eles, o advento da internet, que aqui a gente vai chegar num dos pontos-chave que nós vamos debater hoje, que é justamente o período que a gente consegue mudar a forma de comunicação das pessoas, a aproximação de pessoas distantes de vários pontos do mundo começam a se aproximar pela internet, né? Então, eu me lembro muito disso, que ali meados de 2005, isso começa a todo mundo ter acesso em casa numa maior condição, porque no início era muito caro o recurso, era internet de escada, tinha vários problemas ainda, enfim, isso vai mudando com a banda larga, né? Enfim. Saindo, então, da questão da internet, nós vamos ter acontecimentos marcantes, só vou citá-los, não vou adentrá-los. Em 2001, nós temos, em 11 de setembro, os desastres das Torres Gêmeas, né, causando um caos mundial ali, né. Mais adiante, 2003, nós temos um outro surto, que daí já tem do coronavírus, né, que é aquela doença de SARS, né, que ela vai durar cerca de 9 meses, mas ela consegue ser contida, então, por vacinas e outros meios de combate, ela consegue ser efetivamente combatida, que, na verdade, fala-se que o vírus que estamos vivendo hoje, ele é uma mutação desse de 2003, que ele vai se aperfeiçoando, ganhando força cada vez maior e combatendo os meios de medicação existentes, né? Por isso que estamos trabalhando aí 1000 por hora, os maiores departamentos de ponta científica do mundo, a questão da produção da vacina, né? Esperamos que seja breve, claro. Outro ponto a destacar é a crise econômica, que nós tivemos em 2008, mais uma vez uma crise econômica norte-americana, especialmente impulsionada pelo mercado imobiliário americano, né? E aí, o mundo inteiro sofre esse impacto econômico, lembrando que o dólar já era uma moeda preponderante mundialmente, assim como é hoje, né? Então, quase todo mundo tinha relações comerciais com os Estados Unidos, muitos negócios eram taxados à base do dólar, então quando o dólar explode, né, todo mundo vai para a falência, né? Então, aí foi um período muito tenso, essa crise de 2008, levou muito tempo para começar a recuperar-se, né, vamos dizer assim. E aí nós temos também o século XXI, que eu vou deixar para o professor Jonas inaugurar essa parte, que são chamados novos modos de vida da humanidade. Novos modos alternativos, as pessoas começam a pensar outras formas de viver, muda as questões de conscientização, começamos, através da era da informação, da informática, a ter visões do mundo, criar visões críticas, redes sociais começam a emergir, estamos todos inseridos nelas, estamos aqui, é um exemplo, ligados por essa tecnologia, então tudo isso acaba mudando o modo de vida, o modus operandi, né, da vida das pessoas. E para finalizar minha primeira fala, pessoal, deixo aqui uma pequena reflexão do Zygmunt Bauman, né, o mais conhecido como Bauman. O Bauman foi um sociólogo muito influente, que viveu até 2017, ele veio a falecer, portanto, as suas abordagens são muito contemporâneas, muito pertinentes, e eu diria que elas vão durar mais no mínimo um século aí para frente, em termos da visão que ele teceu em suas obras. Eu queria só pontuar uma das obras dele de 2001, que é a chamada Modernidade Líquida, a qual ele trabalha dizendo que a humanidade, a partir do século XXI, ela muda o formato de relações sociais, passando em relações de caráter pautadas na liquidez. Ou seja, ele usa exemplo a água, como se, por exemplo, a gente abre a torneira, pegue a água entre os nossos dedos e vemos que ela vai passando entre nossos dedos. É líquido, é rápido, né, a transição. Ele quer dizer que as relações humanas, elas também são rápidas a partir desse exemplo. As questões do amor, né, que tem uma obra dele que trata isso também, ele vai falar que esses elementos aí dizem respeito que hoje nós temos relações afetuosas muito mais rápidas. E, de fato, paremos para pensar. Antes dessa pandemia, nós estávamos todos num ritmo frenético, né? Trabalho, casa, estresse, cansaço, compromissos familiares. Mal tínhamos tempo, por exemplo, para dedicar a nossos familiares, não é? E se pensarmos agora, com esse pequeno entrave de recesso que deu em face do isolamento social, nós temos como consequência acabamos por repensar muitas coisas, né? E isso a gente vê que é o efeito da chamada modernidade líquida que o Bauman tanto fala, né? Pois bem, essa primeira parte da abordagem, colegas, eu achei pertinente fazer essa reconstrução histórica, porque a partir dela, então, nós teremos justamente um aporte, agora, digamos que eu fiz a base do edifício, então agora a gente vai conseguir chegar no ponto-chave da discussão, e aí, professor Jonas, de imediato eu já lhe passo a palavra, por favor, assuma o controle aí. Ótimo, perfeito. Bom, já quero deixar um aviso aqui, ó, minha imagem não vai estar muito boa, porque a internet aqui tá, né, parece que pegou o corona aí, tá terrível a internet. Eu quero agradecer ao professor Alex pela construção histórica, foi muito boa mesmo, muito pertinente, e quando nós pensamos em falar sobre esse assunto, nós pensamos justamente em fazer primeiro uma construção histórica para mostrar que, de fato, existiram outros acontecimentos, que, na verdade, a humanidade já passou por inúmeros momentos catastróficos e tudo mais, só que,
Qual a diferença agora? Qual seria, de fato, o destaque? Podemos dizer que não tem diferença nenhuma? Então, é justamente essa construção que eu pretendo fazer. Eu pretendo mostrar que, de fato, a forma como nós reagimos à pandemia, a forma como nós vamos reagir a esse evento, é resultado, de fato, de uma configuração social. A forma como nós enxergamos a vida, como estruturamos a realidade, a forma como nos relacionamos uns com os outros, de fato, tudo isso afeta na maneira na qual vamos reagir a essa pandemia. Isso é muito interessante. Quando você olha, por exemplo, nas sociedades modernas ou pré-modernas, por exemplo, você tem uma estruturação social muito diferente da que nós temos hoje. Você vê o sociólogo George Simmel, ele vai mostrar, eu até trabalhei isso com os alunos já, que a metrópole, as cidades grandes, elas influenciam de forma significativa na construção de mentalidades. E o George Simmel ele chega a dizer, inclusive, que o homem que vive nos grandes centros, ele enxerga a vida, enxerga o outro de uma forma muito diferente do homem que vive no campo, por exemplo. Isso, de fato, é uma coisa muito clara para a gente. Mas por quê? Simplesmente porque nós estamos vivendo em uma era que é marcada pela racionalização de Max Weber. Max Weber, um dos sociólogos que o professor Alex até citou, Durkheim e o Karl Marx, né? Então, o Max Weber está entre os sociólogos clássicos ali. Ele vai dizer o seguinte, que o Ocidente é marcado por um processo de racionalização. As próprias relações sociais, o contato que nós temos um com o outro, de alguma maneira, está passando por esse processo de racionalização. Vou explicar de uma forma mais simples. Quem dá um exemplo claro sobre isso é o próprio George Simmel. Em Filosofia do Dinheiro, George Simmel ele diz que as sociedades contemporâneas, de alguma maneira, elas importaram a lógica do mercado, a lógica da compra, da venda, da troca, para as relações sociais. Então, a forma como nós nos relacionamos uns com os outros agora é a mesma forma como nós nos relacionamos para comprar alguma coisa, por exemplo. Você vai no mercado e você não está nem aí para quem está no caixa. Você quer comprar seus ovos lá, o seu leite, o seu pão, sei lá o que é, sua picanha, e quer pagar e quer ir embora, entendeu? E não quer que a pessoa te conte os problemas da vida dela. Você quer pagar, quer ir embora, você não tem tempo para isso. O homem moderno, ou para usar uma nomenclatura mais fiel ao nosso tempo, segundo o meu entendimento, o homem pós-moderno, ele é marcado por essa loucura do dia a dia, ele não tem tempo para conhecer as pessoas. Então, a forma como nós nos relacionamos é justamente baseada na ideia de trocas. Eu compro, você pega o dinheiro, me dá o troco e eu estou indo embora. Então, a nossa mentalidade ela é estruturada de acordo com esse tipo de relação. Relação de troca, relação de compra. E o George Simmel vai dizer que o dinheiro assumiu um papel importante na nossa sociedade porque ele acabou mediando todas as nossas relações. Isso é importante, inclusive, porque nós podemos recorrer a Karl Marx aqui, né? No Capital, Karl Marx vai dizer que acontecem dois processos. Nós temos, primeiro, a reificação do trabalhador e o fetichismo da mercadoria. Karl Marx vai dizer que a mercadoria ela assume aspectos teológicos, como se a mercadoria fosse uma divindade nas sociedades capitalistas. Por quê? Porque a mercadoria ela começa a ditar para a gente um estilo de vida. Então, a gente consome para poder ter sentido da vida. Então, consumir está ligado justamente à ideia de dar sentido para a existência. E o trabalhador, a pessoa, o ser humano, ele acaba tendo um papel bem limitado, porque ele é visto mais como um objeto. Ele não tem um lugar significativo na nossa sociedade. Tanto é que Erich Fromm tem um livro, né, Ter ou Ser, ele vai dizer que na nossa sociedade as pessoas não são vistas mais por aquilo que são, mas por aquilo que têm. Isso é muito claro, né? Se você chega com um carro aí, uma roupa melhor de marca, então a sua expressividade diante das outras pessoas é muito maior do que quando você chega com uma roupa mais simples. Então, essa mentalidade mais materialista, mais reducionista, sem perspectivas de transcendência, por assim dizer, elas afetam a forma como nós encaramos essa pandemia. Isso é importante. Essa é a primeira coisa que nós temos que imaginar. Então, já tiveram outros eventos, só que a forma como nós vamos responder e encarar isso aqui é resultado do nosso tempo, da nossa época, da nossa mentalidade, da nossa formação filosófica e sociológica. Isso é muito importante. Então, a nossa sociedade ela é marcada por essa loucura, né? Byung-Chul Han vai dizer que vivemos uma sociedade do cansaço. Byung-Chul Han é um filósofo, né, coreano. Ele diz que a nossa sociedade é uma sociedade do cansaço porque nós somos marcados pelo desempenho. Então, você tem que produzir.
Se você não produz, você não vale de nada, porque você vale aquilo que você faz, certo? Então, você tem que produzir para você significar alguma coisa na nossa sociedade. E isso eu me lembro muito bem do Walter Benjamin, no seu livro, No Capitalismo como Religião, um livro muito extenso, né? 3 páginas. Ele morreu, ele tirou a própria vida antes de terminar. Mas nessas 3 páginas, ele diz algo interessantíssimo. Ele diz que na nossa sociedade, muitas pessoas acabam adorando e idolatrando os bens de consumo, de maneira que os bens de consumo acabam se tornando uma espécie de divindade para nós. Isso é muito claro, por exemplo, quando você passa na frente dos shoppings, né? Você percebe que as filas lá são gigantescas. Alguém poderia me dizer, não, mas calma aí, professor. Muitas pessoas que estão ali estão precisando fazer coisas importantes. É verdade, alguns até estão mesmo, outros não. A grande maioria só precisam ir ao shopping. Porque o nosso modo de vida, a forma como nós encaramos as coisas, está relacionada aos shoppings, aos grandes mercados. É por isso que Gilles de Povetsky vai dizer que vivemos a hipermodernidade. Por que hipermodernidade? Porque tudo é hiper, né? Você tem hipermercado, hipershoppings, então é a era do grande, né? Onde a gente precisa consumir. Então, a forma como nós reagimos a isso aqui é resultado do nosso tempo, da nossa formação intelectual, da nossa mentalidade, ok? Essa é a primeira grande coisa. Bom, um aspecto que eu queria destacar sobre isso aqui é que essa pandemia, ela, de alguma maneira, interrompeu a rotina louca que nós estávamos tendo. Então, eu não sei como que vai ficar depois que essa pandemia acabar, só que isso pode gerar algumas reflexões. Por exemplo, com a interrupção da nossa rotina louca, que era aquela loucura do dia a dia, nós podemos chegar a algumas conclusões. Já ouviram algumas pessoas dizendo, né? Nossa, o tempo passa tão rápido hoje em dia. Na verdade, o tempo não passa rápido, o tempo passa da forma como sempre passou. É a nossa percepção a respeito do tempo que mudou, porque nós estamos afundados, imergidos em tantas tarefas, em tantas atividades, que nós não conseguimos mais perceber que o tempo está passando, porque nós que estamos afundados em atividades, e nós não conseguimos enxergar mais nada, não conseguimos parar para enxergar, por exemplo, uma flor, porque a única coisa que importa para a gente é a correria do dia a dia, é ganhar dinheiro, é trabalhar, é conseguir cumprir metas, é cumprir horários. Então, essa pandemia, ela obrigou muitas pessoas a ficar em casa, a parar um pouco, dar uma brecada, sabe? Para, você está correndo demais. Então, a nossa percepção a respeito do tempo também deu uma mudada, porque agora tivemos... É claro que a gente, né, os professores estão morrendo aí, né, de tanto trabalhar, mas muitas pessoas tiveram tempo para o ócio. Sabe que na Grécia Antiga tinha essa ideia do ócio, né, o ócio digno, a vida dedicada à contemplação. Hoje em dia, a gente não tem isso mais, porque com a modernidade, né, diferentemente dos gregos, que tinham uma vida voltada para o ócio, a modernidade introduz o homem do negócio. É o homem que nega o ócio. Negócio, então, é negar o ócio. Você nega o ócio. Por quê? Porque você tem que se envolver com atividade e vai para cima, né? Como dizia a professora Cris, vamos embora, vamos agir. Então, com essa parada agora, algumas pessoas talvez, né? Estou sendo otimista nesse aspecto, algumas pessoas talvez puderam ter tempo para pensar uma série de coisas, ok? Outra coisa que eu queria destacar sobre o nosso tempo é que a nossa rotina, ela acaba tomando conta da nossa vida de tal maneira que a vida parece que perde sentido sem a rotina. E isso não está certo. Analisando filosoficamente, você não pode ter, a sua vida não pode ter sentido por causa da rotina que você tem. Porque se a tua vida só tem sentido por causa da tua rotina, se um dia você perder a rotina, a sua vida perde sentido e você acaba querendo tirar a própria vida. É por isso que Emile Durkheim, que o professor Alex já citou aqui, ele vai mostrar justamente como que existem 3 tipos de suicídio. O Durkheim diz que existe o suicídio que é o altruísta, quando eu amo tanto a sociedade, eu amo tanto a minha pátria, que eu tenho coragem de morrer por ela, certo? Os homens bombas estão classificados aí, né? Classificados justamente nessa ideia do suicídio altruísta. Agora, você tem um suicídio também egoísta, que é quando eu não gosto da minha pátria, eu não gosto do meu grupo, eu não encaixo, sabe, não me sinto pertencente. O Durkheim vai dizer que isso é falta de coesão social.
quando você não tem coesão social, você leva os indivíduos a tirarem a própria vida porque eles não se acham pertencentes daquela sociedade, daquele grupo e tudo mais. E o terceiro tipo de suicídio, que Durkheim diz, que é o anômico, é quando há uma mudança drástica na economia, há uma mudança drástica na estrutura da sociedade. Então, em crises econômicas, por exemplo, como a de 1929, o índice de suicídio é elevadíssimo. Por quê? Porque ele desestrutura a sociedade. Ele muda a rotina das pessoas. E aí, aquelas pessoas que só conseguem viver por causa da rotina, essas pessoas ficam sem chão. Então, essas aí têm a probabilidade de tirarem a própria vida, nossa, a probabilidade é muito alta. Porque há um erro de cálculo. Porque nós não podemos nos identificar simplesmente com aquilo que estamos fazendo no momento. Porque se, porventura, eu perder o meu serviço de professor agora, eu não vou deixar de ser uma pessoa, ter dignidade, né? Lembrar da ideia de Kant aí, né? Kant disse que nunca podemos usar a humanidade, nem a nossa e nem a do outro como meio, mas sempre como um fim em si mesmo. Nunca podemos usar a nossa humanidade como meio, mas sempre como um fim em si mesmo. Por quê? Porque Kant vai dizer, nós não somos objetos. Coisas nós usamos e pessoas respeitamos e valorizamos. Então eu preciso também me respeitar. E essa tendência pós-moderna de estar imergidos na rotina de forma tão absoluta se tornou um problema para a nossa sociedade hoje. Por isso que Byung-Chul Han vai dizer que vivemos a sociedade do cansaço, porque as pessoas estão fadigadas. Hoje nós temos o quê? Tantos meios da pessoa obter lazer. Por quê? Porque o lazer é uma forma da pessoa tentar esfriar um pouco a cabeça, mas o lazer também foi capitalizado, porque só tem lazer quem tem dinheiro, só tem lazer quem pode pagar, a não ser que você vá a uma praça e dê uma voltinha e fique com vontade de comer, de beber ou de fazer qualquer outra coisa. E não leva os filhos, se tiver, porque eles querem comer, eles querem beber. Então, você percebe que a sociedade está marcada por essa loucura da rotina. Uma coisa interessante sobre isso é que os gregos eles falavam do mito do Sísifo. Sísifo foi um personagem que foi condenado a rolar uma pedra morro acima todos os dias. E quando chegava no topo do morro, a pedra rolava lá para baixo de novo. E aí ele tinha que fazer o processo tudo de novo, rolar a pedra morro acima. Quando chegava lá em cima, a pedra descia e voltava para baixo. E ele fazia isso todos os dias. O trabalho dele era um trabalho inútil. Por quê? Porque ele ia passar a vida toda rolando pedras e no final do dia, no final da sua vida, ele ia perceber que a pedra ia continuar lá embaixo. O que os gregos estavam querendo dizer? Que, na verdade, a vida é marcada por uma rotina absurda. E os existencialistas, Albert Camus, por exemplo, tem um livro sobre o mito de Sísifo, eles vão observar justamente isso. Que se você acha que a única coisa que você tem na sua vida é a sua rotina, então você é um escravo da sua rotina. E aí, quando você perder a sua rotina, você perdeu o seu senhor, perdeu a razão de viver. Então, a pandemia, ela impediu inúmeras pessoas de continuarem com a sua rotina louca. Bom, uma consequência para isso muito clara. A violência aumentou exponencialmente. Por quê? Porque o homem que escondia-se de si mesmo dentro da sua rotina, agora ele tem que se deparar com a sua falta de sentido, com o seu vazio existencial, porque a única coisa que estava sentindo a sua vida era essa rotina. Ele ficava rolando pedras, né? E quando morrer, a pedra vai estar lá embaixo ainda. Fique tranquilo. A pedra vai continuar lá embaixo. Então, esse homem agora se depara com seu vazio existencial e a única coisa que ele pode fazer é o quê? Extravasar de outra forma. Se você fizer uma pesquisa básica, você vai perceber que o índice de violência na pandemia cresceu exponencialmente. Aí surge a pergunta, será que o confinamento, ele estimulou comportamentos ou, de alguma maneira, revelou comportamentos que estavam ocultos pela rotina? Será que existiam comportamentos que estavam ocultados pela rotina e que agora foram revelados pelo confinamento? Ou será que comportamentos foram criados a partir dessa época? O índice de violência doméstica cresceu exponencialmente. Por quê? Porque agora as pessoas perderam, né, inclusive o índice de divórcio, muito bem, justamente. E por que o índice de divórcio aumentou? Eu já até tenho um tópico para tratar sobre isso. Porque o que essa pandemia e esse confinamento mostrou é que, de alguma maneira, nós estávamos vivendo em relacionamentos superficiais e vazios de sentido. Quem trata dessa questão de forma muito clara é o próprio Bauman, que o professor Alex já citou, no livro Amor Líquido.
Bauman, ele vai dizer que os relacionamentos hoje são descartáveis. Nessa modernidade líquida, os relacionamentos são descartáveis. Bauman, inclusive, ele diz que as palavras, elas perderam o sentido. Veja só, pensa há uns anos atrás, quando você falava amor. A palavra amor, nossa, uma palavra sublime, né? Hoje em dia, não. O jovem vai para a balada, quando chega na festa, ele encontra com outra pessoa, e aí os dois saem para fazer o quê? Amor. É isso que eles vão fazer amor. Bauman, o mal-estar na pós-modernidade, ele diz que o amor perdeu sentido, se tornou algo insignificante. Bauman diz que os relacionamentos são relacionamentos de bolso. Você coloca no bolso, tira, usa quando quer, e quando não quer, você joga fora. Se você pegar a água, que está dentro dessa caneca aqui, por exemplo, e jogar a água em um recipiente redondo, ela toma a forma do recipiente. No recipiente quadrado, a água toma a forma do recipiente quadrado. Os relacionamentos hoje, Bauman diz, são superficiais e rasos e líquidos como a água. Não tem forma, não tem consistência, você não consegue segurar mais. As pessoas estão com as outras simplesmente por causa de um momento de prazer. Só que agora, quando você é obrigado a ficar com o seu parceiro, confinado dentro de casa todo esse tempo, você percebe que, na maioria das vezes, você estava com a outra pessoa só por causa de um momento de prazer que ela poderia te proporcionar. Relacionamentos são cultivados, Bauman vai mostrar. Só que hoje em dia, nós não temos mais o costume de cultivar nada. Pensa esse celular. Mas o professor Alex até falou da lâmpada, né? Hoje em dia as coisas não são feitas para durar. Esse celular, por exemplo, quando ele estraga, é muito melhor você comprar outro do que mandar arrumar, porque não vale a pena. Dizem que a primeira lâmpada que foi inventada, aí é uma disputa, né, em Thomas Edison ali com o Nikolai Tesla, né, aquela disputa. A primeira lâmpada que inventaram, dizem que ela não queimava. Então essa lâmpada era inútil. A lâmpada que não queima, a lâmpada que não presta. Porque lâmpada boa é lâmpada que queima. Porque aí você compra outra, você troca, o mercado gira. Então, qual é a lâmpada boa? É a descartável. É a que não dura muito tempo. Os relacionamentos estão assim hoje, na nossa época. São descartáveis também. As relações sociais são descartáveis. Se você está aborrecido com a pessoa, exclui, bloqueia, você não precisa se envolver com problemas, porque você já tem os seus problemas. Então, na nossa época, a pandemia, ela veio justamente como uma reação para revelar uma série de coisas, como revelou uma série de comportamentos. Mostrou a fragilidade dos relacionamentos humanos, inclusive. O próprio Bauman, em Cegueira Moral, ele disse que nós já temos uma tendência, né, à maldade, porque o mal na nossa sociedade foi naturalizado. Liga a cadeia neles, por exemplo. As pessoas passam o dia inteiro assistindo cadeia neles e qualquer outra coisa mais. E o que tem lá? Violência, morte, estupro, assassinato, violência, morte, estupro, assassinato. Para a gente isso é comum. Duas pessoas estão brigando na rua, mas a gente não separa mais, a gente filma, porque a espetacularização da violência é o que nos agrada. Então, na nossa sociedade, Bauman diz em Cegueira Moral, a violência foi naturalizada. E é por isso que a violência que esse cara expressava lá fora, no trânsito, no trabalho, agora, como ele está confinado dentro de casa, ele expressa ela lá dentro. Ele precisa dar vazão a ela lá dentro. Ela precisa ser direcionada para alguma coisa. Então, o índice de violência aumentou, o índice de suicídio também preocupadíssimo, né? Há uma preocupação aí. Você percebe também, justamente, ou expressa nas redes sociais, justamente. As redes sociais agora se tornou, né, o lugar onde você pode expressar o que você quiser. É aquela ideia, né? De que a internet deu voz aos... E aí vocês completem da forma como vocês bem quiserem, ok? Então, Gilles Lipovetsky, ele tem um livro interessantíssimo que é chamado A Era do Vazio. E ele mostra como que o sujeito pós-moderno, ele é um sujeito vazio. Por que vazio? Porque é vazio de conteúdo. Porque é um sujeito vazio de reflexão profunda sobre as coisas. É um sujeito vazio porque a visão dele sobre as coisas é uma visão superficial. Porque ele é um sujeito instantâneo, movido pelo momento, pelo agora. O grande problema com tudo isso é que, de alguma maneira, nós acabamos assumindo diante dessa sociedade algum tipo de atitude, que o Jorge Simmel chama de atitude blasé. O que seria uma atitude blasé? Uma atitude de indiferença. Eu me torno indiferente diante das vivências. Por exemplo, empatia. Justamente, tem ódio sendo despejado nas redes sociais, e isso está muito claro, né? A polarização. A atitude blasé é justamente essa ideia. Eu acabo me tornando indiferente aos outros. Ele vai dizer que a gente não consegue mais se importar com as outras pessoas.
Veja só, a violência está acontecendo aí. Essa briga toda pelo racismo e tudo mais, que é uma pauta muito boa. O racismo é uma coisa que todos devemos combater. Mas aí, o que está acontecendo agora é ódio de grupos contra grupos. O ódio está alastrado. Se as pessoas saírem na rua, elas vão se matar. Mas tem gente sofrendo violência dentro de casa. Então, essa pandemia, ela potencializou muitas coisas que estavam aí, né? Que estavam aí ocultos, por assim dizer. Uma coisa interessante, então, que nós podemos trazer para esse diálogo também, é justamente Hannah Arendt, a ideia da banalização do mal, que é um assunto importantíssimo que eu e a professora Poliana vamos até pensar aí uma live para a gente tratar disso aí, né? Um assunto interessante, sobre Hannah Arendt, a banalização do mal. Podemos elencar Freud aqui, né? Não poderia deixar de citar Freud. Freud, em Mal-Estar da Civilização, ele diz o seguinte, ele diz que para que a cultura, para que a vida na sociedade se torne possível, é necessário que os indivíduos reprimam os seus instintos e as suas pulsões, Freud vai dizer, certo? Então, você não pode dar livre vazão às suas pulsões, né? Não tem como. Imagina só, você sente vontade, né, de se relacionar sexualmente com alguém, você vai lá e... Não é assim que funciona. Você deve reprimir as suas pulsões para que a vida em sociedade se torne possível. Só que Freud diz que, com a constante repressão dos instintos, das pulsões, né, acaba gerando um mal-estar. O indivíduo acaba sendo violentado por dentro, porque ele vai gerar um superego que vai acabar violentando, por assim dizer, o seu próprio eu. Então, essa violência é internalizada. Ele sofre a violência do seu próprio eu. Então, é um sujeito cindido, marcado pela violência. E Freud diz que há algo interessante aqui, porque nós vamos viver sempre entre duas polaridades, liberdade e segurança. O que você quer? Você quer liberdade? Mas para ter liberdade, você vai ter menos segurança. Ou você quer segurança, mas para ter segurança é menos liberdade. Então você precisa fazer uma escolha. Porque Freud ele vai mostrar que nós estamos marcados justamente por essa dualidade. Bauman, em um livro interessante chamado Retorno do Pêndulo, Bauman vai dizer que o pêndulo está balançando entre liberdade e segurança, liberdade e segurança. E nessa pandemia, isso se tornou muito real. Por quê? Porque para que a segurança se tornasse possível, a liberdade teve que ser reprimida, tolhida. O professor Alex até citou, por exemplo, os contratualistas, né? O John Locke, o pai do liberalismo político ali, que dizia que, na verdade, o Estado tem como finalidade resguardar a liberdade do indivíduo. Direito à propriedade, à liberdade e direito à vida, que são direitos naturais. Só que hoje, o que acontece? Inúmeras pessoas queriam, né, expressar a sua liberdade, mas não podiam. Agora, se está certo ou está errado, aí é outra história, certo? Só que nós estamos marcados justamente por essa crise da liberdade e da segurança. Podemos ter liberdade e segurança ao mesmo tempo, na mesma proporção? Me parece que não. E aí temos que fazer uma escolha. E qual que você vai querer? Qual que eu vou querer? Então, essa pandemia, ela simplesmente mostrou uma crise que já estava existindo de forma velada. Uma crise familiar, por assim dizer, porque agora você tem inúmeros casamentos se acabando, inúmeros relacionamentos se acabando, só que ela também revelou algumas coisas que a gente não valorizava antes. Por exemplo, a importância de estar perto do outro. George Mead, que é o pai do interacionismo simbólico, ele diz que nós nos constituímos enquanto indivíduos a partir da relação com o outro. É do contato com o outro, da interação com o outro, que as nossas categorias simbólicas vão sendo formadas. Então, eu preciso do outro para poder me relacionar, para poder formar, até entretecer a minha subjetividade. Algo que Lacan já falava, né? Pegando a ideia do estádio do espelho de Vallon, Lacan dizia justamente que em mim há muito do outro. E quando eu olho para o outro e começo a identificar uma série de coisas que eu não gosto no outro, na verdade, estou falando mais de mim do que do outro. Porque eu, na verdade, é o outro. Eu sou formado a partir do outro. Então, existe muito disso, né? Às vezes a gente olha para outra pessoa e diz, olha, eu não gosto dessa pessoa. Você não gosta porque talvez ela seja muito semelhante a você. Porque há muito do outro em nós. Então, nós começamos a valorizar agora, o outro é meu espelho, justamente. Com certeza. E isso é tão real, né? Essa ideia do outro como sendo um espelho para nós, porque agora a gente começa a valorizar coisas que até então não eram valorizadas. Por exemplo, eu aposto que você está morrendo de vontade de dar um abraço a um monte de gente. Né? Está morrendo de vontade de pegar na mão de um monte de gente.
Só que não dá, não pode. E agora nós estamos sentindo essa necessidade, essa vontade, esse desejo, que a gente não valorizava até então, que até então para a gente era algo insignificante, mas que a sociologia já mostrava, que a filosofia já estava mostrando, que, na verdade, há muito de mim no outro e há muito do outro em mim. Ninguém vive sozinho. Aristóteles, na Política, seu livro A Política, ele dizia o seguinte, que o homem é um animal político. A expressão animal político, zoipolitikon, né, zoon politikon, é a ideia de que o homem é um animal social. Essa que é a ideia, tá? Aristóteles diz que quem vive sozinho ou é um deus ou um bruto. Deus não precisa de ninguém, Aristóteles diz, então ele vive sozinho. Um bruto também não, mas o homem sim, porque o processo de humanização se dá no relacionamento com o outro, é uma construção. E com essa pandemia, a gente pôde perceber justamente a necessidade que agora, né, surge de estar em contato com o outro, de se relacionar com as outras pessoas, de poder ter um contato maior com os outros. Nós precisamos das pessoas. E isso até então estava negligenciado. Por quê? Porque a sociedade ocidental, ela é marcada, e eu já estou caminhando para o final da minha fala, ela é marcada pelo individualismo. A nossa sociedade é individualista. Está muito claro. René Guénon, em sua crítica à modernidade, ele vai dizer que uma das consequências da modernidade é que ela fez o indivíduo um sujeito soberano, em que o indivíduo parece que está isolado de todas as outras coisas, que não responde a ninguém. Isso é uma mentira, porque nós precisamos do outro, certo? Vocês se lembram, talvez, não conheçam a história, das meninas, né? As irmãs Amala e Kamala, que foram encontradas na Índia, chamadas de irmãs lobo. Elas não tinham nenhum aspecto de humanidade, elas não conseguiam rir, não choravam, só grunhiam, porque elas foram criadas por lobas, é uma história real. Foram criadas por lobas, e elas só grunhiam, e tinham hábitos noturnos. Então, elas morreram, e o único vocabulário, elas tinham 50 palavras no máximo do vocabulário. Quando encontraram elas, né, elas aprenderam 50 palavras até morrer, só. Por quê? Porque a humanização se dá nesse processo de construção com o outro. O próprio Karl Mannheim, ele vai dizer que, na verdade, de alguma maneira, nós estamos, falta mais humanidade na humanidade, justamente, é essa a ideia. O Karl Mannheim, ele fala um pouco sobre isso, né? Não de forma, com essas palavras, mas a ideia do Mannheim é de que as minhas decisões, a forma como eu enxergo o mundo, é resultado de todo um processo coletivo, Mannheim vai dizer. Na sua sociologia do conhecimento, ele diz que tudo aquilo que nós pensamos, a forma como agimos, a forma como nos comportamos diante das coisas, a forma como estruturamos a realidade, é resultado da sociedade a qual pertencemos, certo? Isso é muito importante, porque você vai reconhecer a importância do social para a formação do indivíduo. O que agora, para a gente, parece que está, né, mostrando aí como que nós precisamos, de alguma maneira, estar relacionados com o outro aí. Então, para a gente caminhar para o final da minha fala, e eu devolver ao professor Alex, primeira coisa, né, nós temos a rotina sendo desmascarada, é algo que, quando quebra-se a rotina, você percebe a importância agora de ressignificar uma série de coisas. Você tem uma violência que cresceu exponencialmente, e violência aqui, eu pego a ideia do Bourdieu, né? Pierre Bourdieu, ele trata a ideia da violência simbólica. O que seria violência simbólica? Essa violência simbólica não é a violência que causa necessariamente danos físicos, mas a violência que causa danos morais e psicológicos. Então, a violência não necessariamente precisa ser física, ela pode ser simbólica, Pierre Bourdieu vai dizer. E a violência simbólica, ela causa danos morais e psicológicos. E quando o seu psicológico é afetado, isso necessariamente vai resultar em problemas físicos. Porque somos um ser, né, unitário, por assim dizer. Nós não temos como dissociar essas duas coisas. Então, a violência se tornou real em nossa sociedade. O ódio está, parece que, crescendo ainda mais agora. Já existia, mas agora parece que a concentração, né, parece que você jogou gasolina no fogo. Então, o índice de relacionamentos que estão chegando ao fim está gritante. Por quê? Porque os relacionamentos já eram superficiais, já eram relacionamentos que não tinham enraizamento. Hoje em dia, a gente não conhece o outro profundamente mais, a gente não tem mais essa ideia do contato, perdemos essa dimensão. Então, nós vamos perceber inúmeras consequências dessa nossa época. E aí eu passo para o professor Alex. Obrigado, professor Jonas. Foste muito feliz em tuas considerações aí, bastante oportunas aí,
casou bonitinho aí com nossas ideias, muito cirúrgico nas suas ponderações, principalmente ali sobre o prisma filosófico, né, de fato. Bem, não me alongando muito, pessoal, a minha ideia é fazer mais uma pequena exposição, e aí depois só uma réplica para o professor Jonas, e aí a gente abre um pouquinho para colocações, perguntas, para nós não nos alongarmos muito, tá? Bem, a minha ideia é pegar o gancho do que o professor Jonas tem falado, que ele abordou muito bem as questões dos efeitos do modo de vida social que tem se imposto, né, vamos dizer assim, tendo em vista dos efeitos da Covid-19. Primeiro ponto que eu queria destacar, que inclusive o professor Jonas toca muito bem nele, ao alegar inclusive o Bourdieu como um recorte teórico fundamental, é a questão da violência, né? A violência nós já podemos estendê-la também para a questão tanto da violência, de fato, doméstica, né, quanto também o âmbito das relações familiares. Não vou me ater muito, que o professor Jonas foi muito preciso ali, mas a ideia é dizer o quê? Que nós tivemos uma incidência, se olharmos por conta de dados, como, por exemplo, o Observatório da Lei Maria da Penha, que tem demonstrado que houve um aumento significativo no que tange ao registro de ocorrências de conflitos familiares, né, agressões físicas entre cônjuges familiares, e aí também podemos estender efeitos para os outros familiares, filhos e filhas que residem sobre o mesmo lar. E isso se faz, é claro, muito bem pontuado pelo professor Jonas, são fatores já estudados secularmente, já por pensadores, no que tange a questões de convivência humana sobre o mesmo recinto, e nós sabemos que, como foi falado, muito bem pontuado, que nós estávamos habituados àquela velocidade frenética, né, dos efeitos do capitalismo, que nem ele falou, que nós acabamos por ser, infelizmente, reféns do capitalismo, porque precisamos efetivamente, então, da remuneração para nos mantermos e adquirirmos nossos objetivos patrimoniais. Então, quer dizer que o quadro, então, da relação familiar, ele se agravou significativamente. Inclusive, muitas pessoas acabaram, talvez, relacionamento entre casais, acabaram se revelando situações que talvez nem imaginassem do próprio companheiro, né? E imagina a situação de casais jovens, né, que residem há pouco tempo juntos, estavam se conhecendo ainda dentro do âmbito do mesmo teto, vamos usar esse termo, que a gente sabe que o relacionamento, no momento do namoro, quando cada um está na casa do pai, distinto, né, dos familiares, é uma coisa, né? Quando estamos no mesmo teto, já tem um outro patamar, já abrange obrigações e responsabilidades, né? E isso, muitas vezes, também pode gerar um quadro conflituoso aí, né? Pois bem, outro ponto a destacar, a questão da educação, né? Se nós pararmos para discutir o ponto educacional, ou seja, os efeitos que a Covid-19 trouxe para o cenário educacional, nós podemos ver inúmeros, né? Um deles, nós mesmos somos partícipes dessa relação, professor-aluno, na implementação meio que imediata, né, do sistema remoto de educação, coisa que nem sequer os professores estavam preparados para isso, muitos sequer temos dificuldades em técnicas de mídia digitais, né, estamos todos nos alfabetizando digitalmente, eu costumo brincar com essa palavra, e foi um impacto muito grande, né? Então a forma de a gente se comportar com essa nova medida, e também eu diria até de se disciplinar, né, essa questão, que nem a Priscila Bullock, estamos vendo um BBB aí, né, bem oportuno mesmo, de fato, porque a gente acaba se expondo. A gente observa, por exemplo, fugindo da ideia da educação remota, mas acrescentando as próprias lives, né, reuniões de trabalho, que a gente vê, tem notícias na TV, de pessoas que acontecem cenas inusitadas atrás, que não estão acostumadas com do manuseio dessa ferramenta, né? Isso acaba gerando situações, às vezes, até constrangedoras, né? Pois bem, então o cenário educacional se transforma desse modo, né? Então também sofre um efeito drástico. Outro ponto a destacar também é o âmbito das relações de trabalho. A gente observa que houve uma mudança, está ocorrendo, né, uma mudança significativa, uma delas que foi imposta devido à necessidade do mercado, é o chamado home office, né? O home office é presumível dizer que muitas empresas ou grandes corporações haviam previsibilidade de já lançar esse sistema de trabalho daqui 2, 3 anos gradativamente, e de fato a Covid-19 veio antecipar isso de forma forçosa, né? Porque as pessoas efetivamente, as empresas não tinham como parar suas atividades e conseguiram, muitas delas, conciliar na modalidade home office. Então isso, de fato, quando voltarmos à pandemia, já é um questionamento que a gente deixa no ar para refletir aí, como que serão esses postos de trabalho, tendo em vista que foram supridos através do home office, e de certo modo muitos estão dando certo. Então isso tudo, claro, é um risco para a empregabilidade, é uma questão que a tecnologia venha tomar novamente um espaço, isso a gente remete
ao mesmo embate, né, teórico que surgiu lá no período da Revolução Industrial, quando a máquina começa a substituir o homem, né? Por exemplo, no século XVIII, só um belo exemplo, na Inglaterra, no auge do primeiro modelo industrial inglês, nós tivemos um movimento de revolta dos trabalhadores contra a máquina a vapor que estava sendo implementada, que na altura ela estava substituindo postos de trabalho. O movimento foi chamado ludistas, né? Quem liderou ele foi Ed Lud, que era um grande líder do corpo de trabalhadores, e lideraram uma quebradeira total no maquinário. Então, por isso que ficou conhecido como movimento ludista. Podemos tipificar como uma revolta dos trabalhadores, uma revolução no século XVIII. Né? Então, o que dirá hoje? Né? Como que nós nos comportaremos, ou talvez tenhamos, né, que nos adaptar ou nos aperfeiçoar para interagir com essa nova roupagem no campo do trabalho que vem se expressando. Outro ponto a destacar também, eu pontuaria a questão do plano econômico. Né? O plano econômico, as relações também de contratos, até nossas aulas dessa semana, ontem, com uma das turmas, nós trabalhamos direito civil e contratos, né? E falávamos na ocasião da chamada teoria da imprevisão, que traz por si só eventos fora do padrão da dimensão humana, que não estão no alcance do ser humano, e que acabam por si só trazendo efeitos para dentro dos contratos que foram celebrados antes desses eventos. A Covid-19 vem a simbolizar isso, né? Porque, por exemplo, nos contratos não haviam sequer como prever uma cláusula contratual da existência dessa pandemia de saúde. Quando ela vem, ela assola economicamente contratos de locação de imóveis comerciais. Como se comportar com relação a isso? Como é que está acontecendo essas situações? Contratos de fornecimento, dentre outras modalidades. A gente vê que esse impacto é profundo, né? Então ele tece um rombo muito grande no cenário econômico. Tá? Outro ponto a destacar também no âmbito aí das relações econômicas, ainda falando de economia, que é o modo de pensar que as pessoas acabaram refletindo agora com esse isolamento social. Muitas pessoas começaram a impor um regramento de consumo consciente, né? Ou seja, aquele consumo consciente que a gente acaba vendo, poxa, como eu gastava em coisas supérfluas, coisas desnecessárias, talvez eu poderia até ter guardado esse valor investido em uma outra coisa, um outro projeto meu, e eu gastei dinheiro talvez não fosse, foi à toa, talvez. Enfim, a gente acaba revendo isso. É a mesma coisa que olhassem as nossas faturas do cartão de crédito antes do isolamento e agora. A gente vê que, de fato, teve uma reduzida em custos que a gente presencialmente gastava de forma exorbitante, né? Então, a gente vê que isso vai considerar um modo educativo também, eu diria, para a população, para a sociedade, ao retomar a normalidade. Eu acho que muitas pessoas vão repensar os modos de consumo, sem sombra de dúvida. Eu acho que vai ser uma tendência aí que vai fazer com que o sistema capitalista também tenha que se repensar no que tange ao fornecimento ou propagandas, né, para atrair as pessoas novamente. Tá? Outro ponto são as próprias lojas comerciais. Pegamos um exemplo de uma das grandes segmentos comerciais do Brasil, que é um exemplo, é o Magazine Luiza, né, que está se reinventando, a gente vê no cenário econômico, através das lojas virtuais, estão investindo pesadamente, né? Outras plataformas como o Shoptime, a gente vê isso também, que tem se intensificado, essas plataformas emergiram numa velocidade muito grande, acabaram lucrando, eu diria então, com essas perspectivas virtuais, que é uma tendência, eu acredito, que outras lojas também estão começando a aderir, né? Pois bem, então são novos modos de consumo, né? Outro ponto para pontuar, gente, não vou me alongar muito nesta fala, é também, eu falo a respeito do próprio direito da informação, da informática ou da tecnologia, que foi pego de surpresa, eu diria, principalmente no que tange a regulamentação do direito. Que o direito por si só, a gente sabe, o direito brasileiro, falando dele, nós temos regulamentações já sobre o direito da informática, mas, no entanto, há muitas lacunas. E agora, com essa pandemia e com o uso massivo da sociedade em cima da internet, surgiram muitas lacunas que vão precisar ser regulamentadas. Pequeno exemplo é a disseminação muito maior dos chamados fake news, né? Os fake news são o grande mal da internet e da humanidade. Várias falácias foram postadas, por exemplo, a títulos de colocar temor nas pessoas no que tange aos efeitos da Covid-19. Mentiras sem comprovação científica, números de mortes falsos, tudo isso muitas vezes para causar um pânico social e fazer as pessoas ficarem mais preocupadas. O que aconteceu, por exemplo, na primeira semana que se decretou essa pandemia e se começou a falar em isolamento social? No Brasil, a gente viu, aqui em Cuiabá, supermercados, as pessoas ficaram em pânico, parecia que nós estávamos entrando para a Terceira Guerra Mundial e teríamos que ficar confinados um ano, talvez, dentro de nossas casas,
filas nos supermercados, brigas, pessoas de uma forma ignorantemente se agredindo verbalmente, fisicamente, comprando suprimentos de uma forma que nem usaria tudo aquilo no espaço de tempo, deixando o espaço de forma egoísta para que outras pessoas também pudessem comprar bens de alimentação, né, produtos de alimentação. Então, a gente vê que essa compostura, que nós, como humanidade, não estamos preparados, de fato, isso comprovou, para situações pandêmicas, principalmente no campo da saúde. Então, nós temos, isso eu acho que vai servir para nos ensinar, vamos nos reaprender e reformular novos modos de vida a partir dessas pequenas perspectivas, né? E por fim também, só para fechar esse gancho, então, a questão da exclusão social, da desigualdade social, eu diria que o distanciamento em termos de desigualdade social vai aumentar muito, falando de Brasil principalmente, se nós estávamos entre as classes mais privilegiadas economicamente e as menos, tínhamos uma distância, um exemplo dessa plataforma, vamos ter uma distância estrondosamente, um rombo enorme. Então a desigualdade vai ser uma dívida, uma dificuldade, eu diria, muito grande, um desafio para os governantes políticos tentar minimizar esses impactos que já estão se demonstrando, né? Nem todo mundo, a gente sabe, que tem condições de fazer isolamento social. Tem pessoas que precisam trabalhar, lutar para ganhar o pão de cada dia. Então, a gente vê a dificuldade, isso nem todo mundo está em situação confortável. A gente tem que ser humano nessa situação, a gente tem que se conscientizar quanto a isso, e não pensar somente nas individualidades, mas sim nas coletividades. E essa é a grande ordem mundial do momento, né? Fecho aqui essa exposição, passo a última fala ao professor Jonas, para nós fecharmos o bloco de exposições, e aí abrimos para os colegas todos fazerem comentários ou perguntas para fecharmos aí. Professor Jonas, por favor. Ok, podem ficar tranquilos, amigos, não vou ser extenso demais, não fica tranquilo. Bom, outra coisa que eu queria pontuar aqui também é que agora nós estamos vivendo literalmente naquilo que foi colocado como a palavra do ano em 2016, né, como a era da pós-verdade. Então, 2016, dicionário de Oxford classificou como a palavra do ano o termo pós-verdade. Então, hoje isso se tornou muito real. Por quê? Porque como as pessoas ficaram confinadas em casa por muito tempo, então o acesso às mídias se intensificaram. De maneira que inúmeras pessoas, maciçamente, né, ficaram em casa assistindo televisão, vendo notícias no Face, no Instagram e qualquer outra coisa mais. De maneira que a mentalidade dessas pessoas começaram a ser influenciadas mais do que nunca, agora, por aquilo que estavam vendo. E nós sabemos que está correndo uma enxurrada de notícias falsas, as famosas fake news, né, e que inúmeras pessoas não conseguem filtrar, não têm mínima capacidade para discernir o que é certo e o que é errado, de maneira que agora, mais do que nunca, a ideia da pós-verdade se tornou uma realidade. Então, você tem inúmeras pessoas que estão acreditando naquilo que estão vendo na mídia, que tem uma mentalidade formada por aquilo que estão comprando nos jornais, e nós sabemos muito bem que nenhum tipo de jornalismo é imparcial, por mais que tente, não consegue ser. Isso está claro, por exemplo, na própria Revolução Francesa, né, que o professor Alex falou aqui. Jean-Paul Marat era o responsável pelo jornal na época, e ele foi um dos maiores responsáveis pelo número de mortes elevadíssimos. Por quê? Porque ele ficava incitando o povo ao ódio, né? Então, ele era por escrito, e hoje não está diferente, você tem isso nas mídias sociais. Então, nós vivemos aquilo que Luciano Floridi, filósofo italiano, chama de revolução da informação. Luciano Floridi, ele tem um livro que é chamado The Fourth Revolution, que seria a quarta revolução. Ele diz que a primeira revolução foi a com Copérnico, quando Copérnico mostrou que, na verdade, a Terra não é o centro do universo e que o Sol não está girando em torno da Terra e coisa do tipo. Na verdade, não vivemos em geocentrismo, mas é muito pelo contrário, é o heliocentrismo. A segunda revolução, ele diz que foi a com Darwin, né, quando mostra que o homem não está no ápice da cadeia, né, não é o ser supremo, a coroa da criação. A terceira revolução seria com Freud, que vai mostrar que o homem não é senhor nem na sua própria casa, porque a maioria dos nossos pensamentos, decisões, intenções, vem do inconsciente, e o inconsciente não pode ser perscrutado por nós de forma clara, a não ser quando se manifesta em sonhos ou em processo de sublimação, algo do tipo. E a quarta revolução é a revolução da informação. Então hoje nós temos muita informação, mas informação não é conhecimento.
Então, você tem muitas pessoas que têm acesso a inúmeras informações, mas as informações são construídas, certo? Seguindo o interesse privado de grupos, levando as pessoas a acreditarem naquilo que eles querem que seja acreditado. Então, a verdade, ela perdeu todo o sentido de existir. O próprio Foucault, ele dizia, né, que, na verdade, aquilo que chamamos de verdade na verdade, uma construção teórica de um certo grupo. Então, você tem grupos que constroem discursos para legitimar a sua visão de mundo, os seus interesses privados. E isso, mais do que nunca, está acontecendo agora. E agora, mais do que nunca, a população se tornou alvo disso aí. Por quê? Porque você tem um grupo de pessoas que estão fechadas dentro de casa, com a cara fincada na televisão ou no celular, e só recebendo informação daquilo que está vendo, sem capacidade nenhuma de filtrar as coisas. Então, a era da pós-verdade, ela marca um novo controle de massa. É justamente o livro A Era da Pós-Verdade, Desonestidade e Enganação na Vida Contemporânea. Esse livro é excepcional. A professora Poliana citou aqui. Esse livro aí, ele mostra de forma muito clara esse processo de construção, como que a desonestidade hoje se tornou, né? Maquiavel falava sobre isso. Maquiavel dizia, olha, o governante, o príncipe, o político, ele não pode ser moral, Maquiavel dizia. Porque se ele for moral, honesto, sincero, ele vai perder o poder. Então, para continuar no poder, os políticos, os governantes, eles precisam ser desonestos, mentirosos, enganar as pessoas. Mas ele deve enganar as pessoas, né? Deve mentir, mas fingir e fazer com que todos acreditem que ele é honesto e sincero. Mas ele não pode ser. Justamente, deve parecer honesto, mas não pode ser. Então, aquela ideia de Júlio César, né? Júlio César chegou em casa, depois de uma empreitada lutando, né, imperador romano, e aí olhou para sua esposa e disse, fiquei sabendo que você está me traindo. Ela disse, não, meu bem, jamais te traí, sempre fui fiel. E aí Júlio César disse, mulher de Júlio César, não basta ser fiel, tem que parecer fiel. Mate essa mulher. Qual era o problema? Ela poderia ser, ela era fiel, mas não parecia. Então não importa o que você é, Maquiavel vai dizer, mas aquilo que você aparenta ser. Engane as pessoas, Maquiavel dizia. Não tenha medo de mentir, porque enquanto existirem pessoas dispostas a mentir, existirão pessoas dispostas a acreditar, Maquiavel dizia. E a nossa sociedade parece que incorporou muito bem isso aí. A vida dupla dos indivíduos, né? Uma real e a outra na rede social. Isso justamente é uma realidade, que é o que Jean Baudrillard vai tratar. Como que nós perdemos o contato com essa ideia do que é real. Hoje em dia não conseguimos discernir mais o que é real do que é virtual, do que é fictício, do que foi construído, do que foi inventado. Perdemos o contato com a dimensão do que é realidade, do que é construção, invenção, mentira. Não sabemos mais discernir. Por quê? Porque é tanta mentira espalhada, é tanta mentira construída visando interesses privados de grupos, que nós não sabemos mais o que é real. E essa pandemia, ela só intensificou ainda mais. Por quê? Porque agora você tem pessoas cuja mentalidade está sendo formada 100% pelas redes sociais. A pessoa não sai nem para trabalhar, né? Então fica em casa vendo. Michael Maffezoli, ele vai dizer que vivemos só movidos pela aparência. Ou seja, é a aparência que importa. Não importa mais nada. Se aparenta ser real, aparenta ser bom, é o que importa. E aí a gente cai no problema da ética, né? Uma ética uma era pós-Covid. Né? Como conceber uma ética para essa geração? Como conceber uma justiça, o que é certo, a melhor forma de conviver dentro desse cenário? É muito complicado. Principalmente quando você percebe que a verdade já perdeu o sentido de ser há muito tempo. Que, na verdade, o que existe são informações construídas segundo interesses privados para enganar grupos ou convencer as pessoas de que existem certas coisas que são reais, mas não são coisa nenhuma, né? Isso lembra muito a ideia da escola de Frankfurt, a indústria cultural. Então, é o que está acontecendo hoje. E aí, eu encerro, então, essa parte com essas considerações aí, certo? Sobre a nossa realidade, e já volto para o professor Alex. Obrigado, professor Jonas, pelas considerações. Finalizando essa parte, então, colegas, apenas deixamos um questionamento, né? Como que ficarão as questões, o mundo pós-pandemia? Ficamos a refletir essas questões, né? Deixa também uma reflexão no campo do direito para pensarmos a respeito do, digamos assim, do perigo, né? Usar o termo mesmo, o perigo, digamos, da regulamentação atual, vigente,
sofrer impactos no pós-pandemia, sofrer mudanças, quem sabe até direitos já conquistados, como os trabalhistas, serem flexibilizados ainda mais e massacrar ainda mais, por exemplo, a classe trabalhadora, né? Então, deixamos esse embate aí para discutir. Eu queria agora abrir esse espaço aos colegas que queiram fazer perguntas, questionamentos, também informo aos ouvintes que estão lá no link do YouTube também, eu estou acompanhando aí as duas telas, então, deixo à disposição, se quiserem fazer considerações, podem fazer pelo chat aqui tanto do YouTube quanto do Meet, que a gente vai lendo aí, fazendo algumas considerações aí, o professor Jonas. Pode começar, pessoal, se alguém quiser fazer alguma consideração. Pode mandar, pessoal. Se tiver alguma consideração, enfim, vou dar uma olhadinha aqui no YouTube, como é que está também. Temos aqui a colocação da professora Poliana, né? Já temos um retrocesso no direito civil, autonomia privada cada vez mais limitada, né? Então, você percebe que está... A Bia Antunes, professor Alex, ela fez uma pergunta aqui. Vocês acham que esta crise servirá, então, para a humanidade progredir? E a professora Alex, o que o senhor pensa sobre esse assunto? Eu diria que nós poderemos pesar isso numa balança, né? Mas, sem sombra de dúvidas, a pergunta da Bia aí é muito oportuna, né? Primeiro ponto, sim, de fato, a gente vai progredir, acredito, em alguns pontos, em alguns aspectos, né? É arriscado nós trazermos tamanha certeza, né? Vários pensadores e filósofos contemporâneos têm dito que alguns que é só um momento passageiro, segundo alguns, né? Porque vão dizer, vários eventos catastróficos da humanidade aconteceram e passaram. Pegamos um exemplo, a própria peste negra, né, que muitos acabaram dizendo, quando a peste negra acabou, veio o progresso do renascimento na Europa. Por outro lado, se fizermos um contrapeso negativo, os governos, os direitos políticos da época foram reprimidos. E aí surgem as grandes monarquias absolutistas, né, o absolutismo, o autoritarismo. Então, depende muito, eu diria que, respondendo bem sucintamente a Bia, eu acredito que sim, teremos progressos, até nós como humanos, refletindo sobre as nossas próprias condutas, individualidades, e, ao mesmo tempo, também teremos decadências, né? Professor Jonas, quer considerar também? Perfeito. Eu me lembrei aqui do filósofo John Gray, né? John Gray não é John Green, tá, gente? John Green, escritor do A Culpa é das Estrelas, não, é John Gray. John Gray, ele dizia o seguinte, que progresso, ele falava, né, que nós temos que saber que progresso não é sinônimo, às vezes, de evolução, porque ele dizia que nem sempre, a evolução moral, no caso, né? Ele dizia que nem sempre o progresso promove um melhor bem-estar social, ou progresso tecnológico, ou a evolução moral, por exemplo. Ele mostrava como que, de alguma maneira, o progresso na modernidade tornou real o Holocausto. Então, foi o progresso na modernidade que fez com que o Holocausto se tornasse possível. Então, até um questionamento que está sendo levantado aqui agora, e o professor Alex chegou de mencionar isso aí no decorrer, né? Agora, com as liberdades individuais sendo cerceadas, de alguma maneira, será que esse ambiente não vai criar um cenário propício ao retorno do totalitarismo, como antigamente? Será que o totalitarismo em alguns países não vai voltar a crescer? Então, em alguns lugares, podemos dizer que sim, progresso pode acontecer, mas em outros, talvez, nem tanto. Se for progresso em relação a direitos ou liberdades, direitos historicamente conquistados, talvez em alguns lugares não. E eu concordo com o professor Alex, eu acho que de alguma maneira sim, a gente vai ter alguns progressos momentâneos, só que a gente tem que tomar cuidado porque o cenário pode ser caótico também, viu? Essa é a minha opinião sobre. Sim. Ótimo. Bom, eu acho o seguinte, a minha opinião aqui, bem pessoal sobre a coisa, né? Eu não sou tão otimista, sabe?
eu acho que a humanidade se esquece facilmente do que aconteceu no passado. E por isso, justamente, que o professor Alex fez essa reconstrução histórica para mostrar que a humanidade já percorreu em caminhos, né, muito significativos. Então, de alguma maneira, eu acho que a humanidade se esquece muito fácil do que passou. E uma das consequências disso é a rotina que eu já elenquei aqui, que os próprios gregos já falavam sobre o problema da rotina, que ela acaba se tornando um deus para nós. Divinizamos a rotina. E aí nos esquecemos do passado, das tradições. É por isso que Edmund Burke, filósofo, que surgiu ali na Inglaterra, século XIX, por ali, ele se contrapôs a alguns aspectos da Revolução Francesa pelo seguinte: ele dizia que a Revolução Francesa ela estava indo muito rápido em destruir inúmeras instituições que existiam, inclusive até o Auguste Comte, né, ele faz essa crítica também, que estava destruindo muito rápido as instituições que existiam, e se esquecendo de que as coisas boas da vida são difíceis de serem construídas, mas fáceis de serem destruídas. Enquanto que as coisas más facilmente se constroem e dificilmente se destroem. Então, Edmund Burke dizia, nós precisamos levar em consideração que a sociedade é uma comunidade de almas, Edmund Burke dizia, porque ela engloba os que já morreram, os que estão vivos e os que ainda virão. Ou seja, o respeito ao passado, os que já morreram, a tradição. Porque Edmund Burke dizia que a espécie é tola, o indivíduo é tolo, mas a espécie é sábia. Então, ao tomar qualquer decisão, devemos levar em consideração a história, a tradição, levar em consideração os aspectos presentes também, mas também os aspectos futuros. Então, eu acho que pode ter mudanças de forma muito clara, só que, infelizmente, me parece que a humanidade rapidamente se esquece e volta a ver como se nada tivesse acontecido. Então, não sou tão otimista quanto o futuro. Essa é a minha visão. E aí eu deixo o professor Alex, se ele quiser. Acho que bem pertinente, professor Jonas. Eu queria aproveitar o gancho, tem umas duas perguntas ali, com a sua explanação também, e talvez que vai bem em encontro. Nosso colega ali, nosso querido professor João Everton, obrigado pela participação. Ele fez até uma pergunta que vai no mesmo sentido, dizendo o seguinte: na opinião de vocês, essas mudanças no contexto social são um retrocesso ou um caminho natural da vida, né? Completando, então, inclusive, a fala do professor Jonas, eu diria até, professor João Everton, que é um tanto complexo, né, nós debatermos isso talvez nesse momento, mas eu diria que se pegarmos pelo prisma sociológico, né, da ciência, da sociologia, que nos dá respostas no que tange ao comportamento social e às dinâmicas das sociedades, há entendimentos doutrinários da categoria sociológica que dizem que vivemos tempos que podemos ter rupturas. No entanto, há um outro enquadramento teórico que vai dizer que nós não podemos admitir rupturas na humanidade, e sim transformações. Então, buscando conjugar, então, essas duas visões que se embatem uma com a outra, dá para dizer assim, eu diria que nós certamente teremos retrocessos, né? O campo de estudos do professor João Everton, também trabalhista, acho que ele vai concordar comigo, que, de fato, nós estamos tendo alguns retrocessos trabalhistas, né, em termos de direitos, né? Já tivemos desde a reforma de 2017, né, certo, sem sombra de dúvidas, e eu diria que com a pandemia agora, muita coisa pode mudar o jogo aí, e talvez, para o lado trabalhista, eu vejo um pouco deficitário, né? Vai questão muito da união dos grandes grupos aí para tentar frear essas situações, enfim, né? Mas, de fato, também, como o professor coloca, possa ser, sim, também um caminho natural da vida, eu acredito que sim. Se nós buscarmos aí pelo outro viés doutrinário, pensamento mais voltado também a questões da religiosidade, muitas vieses vão dizer, de fato, as doutrinas sociais e religiosas, né, que, de fato, são questões naturais da vida, né. Então, mais ou menos dentro desse gancho, né, professor? Muito bem oportuno, obrigado. Fechando o gancho, temos mais uma pergunta da Bia Antunes, depois eu vou passar para o professor Jonas também, se quiser considerar. Ela fala o seguinte, que será que somente coincidências que as doenças da década de 20, ela fala do exemplo da gripe espanhola, né, que nós mencionamos, duas provenientes da China, se sim, como podemos evitar a próxima? Né? Bem pontuado, Bia, na verdade já foi até, a gente viu na mídia, no noticiário, né, polêmicas aí também, eu diria já que injúrias tecidas contra a China também, sem a devida comprovação, né? Claro que a gente sabe que o cerne do Covid-19 registrou-se, né, primeiros casos lá na província de Wuhan, né, na China. Mas, evidentemente, buscando também o viés da gripe espanhola, e eu acrescentaria mais a sua pergunta ainda da peste negra. Quando nós falamos dela, a peste negra, sim, também foi originária da China. Curiosamente,
Eu diria que uma força motriz que possa ter motivado isso, sem sombra de dúvidas, é o aparato comercial e mercantil que a China possui desde a época que ela era império, no período da Idade Média, né? Condição que houve as rotas comerciais foram explanadas a partir daí, né? A própria Rota da Seda, que é muito famosa da China, que se dava por estradas romanas, né, que foram construídas pelo Império Romano naquela altura, também foram focos, né, de transição nesse sentido. Mas, voltando a falar coincidência, de fato, parece ser uma coincidência, sim. Eu diria que, se nós pensarmos em termos populacionais, a China é um dos países mais populosos do mundo, né? Então, eu diria que a influência que ela tece na produção industrial, que a gente vê, por exemplo, insumos de máscaras, né, a gente vê que estão sendo comprados em peso, né, da China, então, respiradores, aparelhos respiradores, porque eles têm uma capacidade produtiva imensa. Eles já estão tete a tete com os Estados Unidos, em termos de duas grandes economias, estão rivalizando aí firmemente. E eu sou suspeito em falar, mas eu acredito até sobre o viés econômico, que eu acho que, em face desses efeitos, agora é capaz de, momentaneamente, a China ultrapassar os Estados Unidos em termos econômicos. É uma grande possibilidade, porque eles estão ali a todo momento competindo o posto da maior economia do mundo, né? Então, ficaria uma possibilidade. Mas eu diria para você que é um tanto, como você diz, como evitar a próxima, né? Eu acredito que tudo isso é um aprendizado, né? Eu diria que as grandes organizações sanitárias do mundo, por exemplo, a OMS, né, a grande Organização Mundial da Saúde, isso torna-se um aprendizado, inclusive, de como buscar-se medidas, então, preventivas, ou talvez de repensar até a união, eu diria, dos grandes centros de ponta dos laboratórios mundiais, de se unir, na verdade, e não trabalhar muito, talvez, naquela ideia capitalista de o mérito é meu da vacina, por exemplo, eu vou vender mais, eu vou ficar milionário, enfim, que a gente vê que está correndo uma corrida da vacina por vários laboratórios mundiais. Claro que há uma troca de experiências acadêmicas para tentar cada um agregar isso e finalizar essa questão quanto antes, que nós todos estamos apreensivos com isso, né? Então, eu diria que sim, que nós podemos aprender muito com isso, eu digo não só os campos científicos, mas também o ser humano, né, em termos de vivência, como estamos vivendo, né? Professor Jonas, quer considerar também, por favor? Ótimo, eu quero falar algo sobre o comentário da Poliana aqui. Ela disse, né, que, de fato, a história mostra que os governos autoritários tendem a se aproveitar das crises, né? E é uma realidade, isso é verdadeiro. Inclusive, tem um livro do Francisco Raso, que é muito interessante, que eu indico para vocês, leiam, né? Imaginação Totalitária. É um livro muito legal, porque ele vai mostrar, né, os perigos da política enquanto esperança. Ele mostra como que, de alguma maneira, quando você deposita toda a sua esperança na política, isso pode se tornar um problema, porque ele vai dizer que o totalitarismo também é resultado de um tipo de mentalidade. Um tipo de mentalidade. Então, nós temos que tomar cuidado com isso aí. O cenário é muito, muito sensível, certo? Podemos dizer assim, o cenário é sensível. Então, nós temos que estar atentos ao que está acontecendo. Nós sabemos muito bem que fazer uma leitura do presente é muito difícil, porque nós estamos imergidos nele. Então, é difícil fazer uma leitura do seu tempo, né? É aquela ideia, né? Dizem que o peixe não vê a água, né? Mas vê tudo através dela. Então, que nós consigamos, de alguma maneira, lançar um pouco de luz a essa nossa época. Clifford Geertz, antropólogo da cultura, ele diz que a cultura é como a teia, né, de relações simbólicas que nós construímos e a qual estamos presos. Então, que nós possamos enxergar um pouco dessa teia que está nos envolvendo, que nós mesmos construímos, e ser mais conscientes, né, e menos rápido em tomar decisões, e apoiar grupos também, em comprar brigas, sabe? Tomar mais cuidado com os nossos posicionamentos, porque o cenário está muito complicado, e você, quando você defende absolutamente qualquer tipo de ideal, você acabou de assumir uma mentalidade totalitária, e você pode matar ou morrer por causa do seu ideal. Isso é um problema, né? Isso é um problema. A Andrea disse, né? Nesses momentos de crise, os indivíduos buscam um alento e não agem de forma racional. Essa é uma realidade. A Ariane indicou o texto do Boaventura de Souza Santos, que seria Cruel Pedagogia do Vírus. Eu não conheço esse texto, viu, Ariane? Mas eu vou ler. É muito bacana, eu gostei da citação que você fez aqui. E essas seriam as minhas considerações aqui, tá?
Bem oportuno. Obrigado, Carla, pela participação. De fato, é o que nós falamos. Eu acho que nós estamos vivendo uma insegurança jurídica diante dos tamanhos acontecimentos que têm se evidenciado nesse momento. Eu diria que, por isso que é muito importante, de fato, nós temos aí órgãos públicos do Poder Judiciário que fazem esse papel de defesa do constitucionalismo, né? Inclusive o próprio STF, que nós temos aí, que é a defesa da Constituição Federal, dos nossos direitos constitucionais, enfim, dentro das questões. Temos também, justamente, o nosso ordenamento, ele está a postos, né? E aquela situação que eu acabei de mencionar, a gente teme reflexos, né, posteriores, né, inclusive ainda dentro da pandemia, que a gente não sabe, de fato, não há uma data certa para isso, estabelecer critério de normalidade. Estamos de forma gradativa, né? A gente vê alguns avançando, enfim, mas eu diria que sim, mais ou menos dentro da perspectiva que a Carla aborda, de fato, é um momento delicado, né, inclusive até arriscado a gente tecer considerações sem saber ainda, mas de fato, sim. Professor Jonas, alguma consideração final? Não sei. Eu vou ler a consideração da Ariane e eu faço os meus agradecimentos daí. Ela diz algo aqui, né, Ariane? É importante referir que as crises trazem consigo o estabelecimento de normalidades, principalmente em relação ao controle dos sujeitos. Assim, o que é utilizado como forma de controle na pandemia irá se instaurar, deixando de ser uma exceção. Sabe quem fala sobre isso? Foucault, sabe? Foucault, ele mostra como que essa construção... Inclusive, se você chegasse para conversar com Foucault devia ser um cara muito chato, né? Você falasse assim, nossa, Foucault, mas isso é normal, ele ia perguntar para você, mas peraí, normal? A ideia de normal é uma construção histórica que foi construída segundo interesses de grupos privados. Então, Foucault vai dizer que a própria subjetividade, ela é, na verdade, lugar de domínio. Exercemos domínio naquilo que chamamos de subjetividade. Então, Foucault, ele mostra como que, com as instituições, como, por exemplo, a clínica, a psicanálise, a psiquiatria, não a psicanálise não, mas psiquiatria e tudo mais, elas surgem exercendo um controle de grupo, por assim dizer, impondo padrões que entram para a história como sendo normais. Hoje em dia, todo mundo acha normal, mas antigamente não era. Ou seja, existem padrões que estão sendo impostos culturalmente e que a nossa mentalidade aprende a aceitar como normal. O professor Alex, eu me lembro aqui do Norbert Elias, no processo civilizatório, né? Ele diz que antigamente, na mesa do jantar, tinha um escarrador, é uma espécie de vasilha, né? Um escarrador. Aí a pessoa estava lá comendo, né, jantando lá e falava, por favor, passe por gentileza o escarrador. E alguém passava o escarrador e a pessoa, né, pá, lá dentro, né? Ou seja, escarrava. Isso era normal, era natural. Para nós hoje, não é mais. Então, o conceito de normalidade é construído historicamente e geralmente existem grupos que se aproveitam e se apropriam dessa época para impor padrões de condutas, né, para exercer domínio. Eu não estou sendo conspiracionista, não. É uma simples leitura da realidade. Por que o Brasil sofreu tanto? Porque o Brasil é marcado pela polaridade, pela desigualdade gritante. O próprio Karl Mannheim, em Ideologia e Utopia, ele diz o seguinte, ele diz que a ideologia, existem duas forças que movem a sociedade, Karl Mannheim vai dizer. Uma força conservadora e outra força revolucionária. Ele diz que a força conservadora, ela cria ideologias para justificar o status quo, a realidade, porque elas não querem mudanças. A força conservadora está no poder, ela domina, então ela não quer mudança, porque ela está dominando, está sendo favorável. Então ela cria ideologias, e ideologia para Karl Mannheim, ela gera em nós uma falsa consciência, nos torna alienados da realidade, é o que está acontecendo hoje com as pessoas em casa, com as mídias, tornando alienados. Essa ideologia aliena as pessoas se tornam indiferentes à realidade, cria uma falsa consciência, falsifica a realidade, certo? Para elas não se revoltarem, para que aceitarem tudo que está acontecendo de forma passiva também. Então, existe agora a força revolucionária, que são aqueles movidos por aquilo que ele vai chamar de um ideal, um desejo, uma visão melhor para a sociedade. Então, nós temos que tomar cuidado com a visão que estamos incorporando, fazer críticas verdadeiras, saber que o cenário é complicado,
que qualquer tipo de atitude pode desencadear um efeito em cadeia aí, né? E aí é complicado mesmo. Vai mudar, professor? Olha, com certeza nós teremos um antes e um depois da era Covid, certo? Se teremos consequências mais positivas do que negativas, vai depender muito também dos nossos líderes e da forma como vamos reagir a tudo isso, certo? Então, fica algumas reflexões aqui. Eu quero já agradecer o professor Alex por esse momento, tá? Eu fiquei alegre demais, muito feliz pelo convite, por me considerar aí, né? Me chamar. Eu agradeço a todos os professores, professora Poliana, Joel, professora Cris, professor Wellington, nossa, todos os professores que entraram e participaram conosco, ao Alex, o Kleber, que ajudou aí a gente, né? O outro aluno que eu esqueci o nome, mas o professor Alex vai falar aqui. Deus abençoe vocês aí, tá? E fique aí com nossos agradecimentos. Obrigado, professor Jonas. Retribuo as mesmas considerações, é uma honra estar ao seu lado aí. Toda a sua fala é sempre um aprendizado, né? A gente acaba sempre aprendendo mais. É tão bom que a gente nem vê o tempo passar, né? Muito obrigado mais uma vez, espero que isso seja um início de várias parcerias. Quero agradecer na pessoa de todos os colegas professores que se fizeram presentes. Não vou citar nomes para não ser injusto, esquecer alguns, todos que estão aqui. Quero agradecer veementemente pela participação dos colegas, pelo apoio do nosso corpo do curso de Direito, da nossa faculdade FACIP, dos nossos alunos que estão até agora aí nos prestigiando, fico muito lisonjeado, agradeço imensamente a participação de vocês, sem vocês não teríamos brilho em nossa live, né, dessa consideração. E espero que tenhamos mais oportunidades, né, para trabalhar dessa forma, foi muito produtivo para mim, sinceridade, foi, além da minha expectativa, muito bom, fiquei bastante motivado. Quero agradecer a todos, então, desejar uma boa noite aí, fiquem com Deus, se cuidem, e espero que tão breve a gente possa falar próximos, né, diante das normalidades. Obrigado, professor Wellington, um grande abraço. Abraço a todos. E finalizando, especialmente ao Kleber, né, nosso grande técnico aí, que supriu as nossas lacunas aí nesse momento, também ao Luiz Guilherme, do 5º B, que o professor Jonas pediu para me lembrar o nome dele, também são excelentes alunos aí que estão sempre nos apoiando e nos dando esta possibilidade de estarmos aqui. Então, um saudoso abraço a todos e muito obrigado, gente.